Ok. Vamos lá, só vamos compartilhar a tela. Aqui. Hoje eu estou com uma tela só, pessoal, então vou ter que ter um pouquinho mais de paciência aqui. Não vou ver todo mundo, mas vamos conseguir apresentar. Então, boa noite a todos, sejam bem-vindos. Então, hoje, pessoal, nós vamos falar sobre a prestação de serviço. Então, hoje eu não vou conseguir colocar vocês no mudo. Então, se vocês puderem se manter no mudo, se quiser falar alguma coisa, abre o controle e depois coloca no mudo de novo. Hoje eu não vou conseguir porque eu estou com uma tela só. Mas hoje nós vamos apresentar, então, começar a falar sobre prestação de serviço. Tá? Hoje a ideia é fazer uma apresentação dos conceitos, de alguns cuidados, riscos, e explicar bem aí o que significa prestação de serviço, para vocês entenderem bem. E daí, no próximo encontro, que é o último, falar sobre o contrato. Tá? Mostrar o contrato que nós já enviamos, as diferenças, alguns cuidados que tem que ter no contrato, no preenchimento, mas a ideia é essa. Então, começando a falar sobre construção jurídica, eu vou falar rápido hoje de novo, tem bastante coisa para falar, mas se vocês precisam, hoje pode ter bastante dúvida, é normal, então se tiver dúvida, vocês interrompem, ou levanta a mão, ou abre o microfone e fala, pode, Alessandro, por favor. Aí eu passo a palavra para vocês fazerem a pergunta, tá? Não deixem as coisas andarem muito, senão a gente não quero que fique com dúvida, que fique todo mundo bem claro o assunto, porque o assunto precisa ficar claro para ser aplicado. Bom, começando a falar sobre construção jurídica, como que essa história de prestação de serviço, comentei com vocês, ela nasceu através eu fiquei sabendo através de um advogado de das Artes, kitneteiro, doutor Alcinete Miranda, depois falei com alguns advogados de algumas empresas, e aí, claro, nem todo mundo fala a mesma língua, eu fui construindo, falando com um, falando com o outro, fui entendendo o que eles queriam, e a gente construiu essa construção jurídica que eu chamo. Por que eu chamo de construção jurídica? Porque não existe jurisprudência. Então, não existe assim uma definição até hoje, é assim, não é assim, pode isso, não pode aquilo. Não. Então, foi achado uma brecha na lei e se usa, que eu vou explicar para vocês, e se usa essa brecha para se aplicar a prestação de serviço nas kitnets imobiliárias. Então, por isso que a gente chama de construção jurídica, porque, na verdade, é uma explicação baseada na lei. Assim como, já digo para vocês, nasceu, por exemplo, o Uber. O Uber nasceu dessa forma. Ele nasceu lá, ele tirou... existia uma série de regulamentações que falavam do transporte, o transporte de passageiros, através de carros, etc., etc. Ele falou, eu sou o transporte privado, estou fora disso tudo. E só com a palavrinha privado, ele saiu fora de toda a regulamentação do Brasil inteiro. E aí, claro, teve uma batalha jurídica enorme, todo mundo acompanhou, queriam proibir, lobby. O Airbnb é a mesma coisa. Não sou hospedagem, eu sou uma plataforma de gerenciamento temporária. Então, essas brechas na lei, elas costumam acontecer. As empresas, os advogados acham brechas, né? Às vezes mudam uma palavrinha, um conceito, e já se encaixa em outra coisa diferente, que é mais ou menos o que eu vou explicar para vocês aqui. Então, onde começa, pessoal, a prestação de serviço? Começa justamente na lei do inquilinato. Mas você falou que não se aplica a lei do inquilinato. Sim, mas começa lá. Se você for na lei do inquilinato, lá no artigo 4, está escrito que é bem no comecinho da lei, ele fala exclusões da lei do inquilinato. A primeira coisa que fala na lei, exclui. O 4 é a parte hotéis, residências ou equiparados, assim considerados aqueles que prestam serviços regulares a seus usuários e, como tais, sejam autorizados a funcionar. Ou seja, se nós temos uma residência ou equiparado à residência que presta serviço regular e somos autorizados a funcionar, nós estamos excluídos da lei do inquilinato pela própria lei do inquilinato. Então, não se aplica a lei do inquilinato a esse tipo de residência ou equiparado que presta serviço regular e esteja autorizado a funcionar. Então, esse é o principal ponto, pessoal, que define a prestação de serviço em kitnets imobiliárias. Tá? Então, toda vez que vão falar com vocês, vão dizer, mas o juiz vai entender que se aplica a lei do inquilinato, o juiz vai entender que... Nós vamos falar sobre isso, tá? O juiz vai entender que
que é um contrato vestido. Só se puderem colocar no mudo aí, porque hoje eu não consigo colocar vocês no mudo, por favor. O juiz vai entender que é um contrato vestido, contrato de locação vestido de prestação de serviço. Mas tudo começa, como eu estou mostrando para vocês, na exclusão da própria lei do inquilinato. Então, não pode se pensar nisso. Se exclui a lei do inquilinato, e é isso. Essa é a definição. Claro, com alguns cuidados, principalmente a questão da prestação de serviço regular, que eu vou mostrar para vocês, e estando autorizado a funcionar, que eu também vou falar sobre isso. Tá? Estando dessa forma, não se aplica a lei do inquilinato. E tudo que é ruim dela, a gente tira fora. Tá. E onde se aplica, então, já que não se aplica a lei do inquilinato? Se aplica a locação de serviços que é prevista no Código Civil. Então, existe no Código Civil a locação de serviço, que é a locação que chama de bens móveis e serviços. Então, tudo que é serviço é pelo Código Civil. Tá? É uma série de itens que eu não trouxe aqui, mas está tudo mapeado, a locação de serviço que nós temos que fazer. Nós fazemos, onde nós trabalhamos. Aí, pessoal, o primeiro ponto que vem, que sempre trazem, é qual o tempo máximo para locação de serviços e bens móveis. Tá? Vou até tirar esse bens móveis. Locação de serviços, que é a mesma coisa. Então, existem sites de contabilidades, por exemplo, o Contabilize, já me mandaram inúmeras vezes, que nesses sites de contabilidade, eles falam que para usar o KNAI de alojamento, pode ser no máximo 90 dias. Talvez você já tenha ouvido falar nisso. Mas, da onde veio o conceito, qual que é o único ponto que se referencia a 90 dias? É na lei do inquilinato, onde fala o artigo 48, 49 e 50, que trata da locação residencial por temporada de até 90 dias. É o único local onde está previsto a locação até 90 dias. Mas este local, ele está previsto locação, não é a prestação de serviço, ou seja, é um imóvel locado dentro da lei do inquilinato, nessas condições de locação por temporada. Mas, como eu mostrei para vocês, nós estamos fora da lei do inquilinato, prestando serviço e estando autorizados a funcionar. Então, esse item de 90 dias não se aplica à prestação de serviço, como alguns falam por aí. Tá? Então, é bem claro que não se aplica por quê? Porque nós estamos excluídos da lei do inquilinato. No final, eu vou falar um pouquinho mais sobre detalhes, coisa prática disso, tá? Mas, então, eu não quero perder muito tempo com isso aqui. Mas, para vocês entenderem, só que se alguém comentar, normalmente eu pergunto, tá, mas aonde é que está escrito isso? O pessoal falou, está escrito na lei do inquilinato, mas nós excluímos a lei do inquilinato. Ah, então tá bom. Então, para vocês ficarem mais tranquilos em relação a isso, tá? Qual que é o prazo máximo, então, que a lei define? A lei define no artigo 598 do Código Civil que a prestação de serviço pode demorar no máximo 4 anos. Então, o tempo máximo de um contrato de prestação de serviço é 4 anos. Ah, mas então e se eu quiser, eu tenho um inquilino, eu tenho um morador muito bom, não é inquilino, um morador muito bom que ficou mais de 4 anos. Em teoria, legalmente não pode. Tá? O que teria que fazer? Eu faria. Se eu tivesse um cara tão bom assim, que ficou comigo 4 anos, eu deixaria o cara um mês sem contrato e faria um outro contrato com ele um mês depois, para não caracterizar que terminou um contrato e começou outro. Eu deixaria ali. Qual que é o problema de deixar o cara um mês sem contrato? Se ele for 4 anos com você pagando certinho, e você quer continuar com ele, combina com o cara, fica um mês sem, daqui um mês você volta com outro contrato. Mas eu não faria um contrato terminando e começando outro, tá? Porque aí pode parecer que é uma renovação. Ou trocar o cara de unidade. De repente você tem uma outra unidade, deu 4 anos, você vai lá e quer trocar uma unidade maior? Porque um cara com 4 anos até vale a pena agradar, né? Quer uma unidade um pouquinho maior, uma unidade melhor, nova, tal. Eu talvez trocaria o cara de unidade para descaracterizar a continuidade. Mas, pelo menos no meu mundo, é muito difícil o inquilino ficar 4 anos, infelizmente. Mas eu teria esse cuidado de deixar aí um mês sem contrato. Tá? Ou mudar de unidade. Vou em frente, pessoal. Se tiverem perguntas, vocês vão interrompendo. Tá? Eu não estou conseguindo ver todo mundo, então vocês têm que interromper. É melhor abrir o microfone e interromper, não tem problema não. Ok. Qual que é o conceito de alojamento? Se vocês forem pegar no Google, lá, nos alguns dicionários, o conceito de alojamento é local onde se mora temporariamente, aposento ou morada. Ou seja, alojamento é um local de moradia temporária. Então, tem muita gente que confunde alojamento com hospedagem.
Alojamento não é hospedagem. Hospedagem, ela é redigida pelo Cadastro, tem uma série de leis que se encaixam em hospedagem, uma série de regras que se encaixam em hospedagem. Lá tem a definição de hotel, a definição de apart hotel, a definição de flat, a definição de pousada, está lá. Vocês podem ver que não tem a definição lá de hospedaria e de alojamento. Por quê? Porque hospedaria e alojamento têm a característica não de hospedagem, e sim de moradia temporária. Tá? Então, vocês podem checar, todo mundo fala, mas tem que se aplicar, tem que ter recepção, tem que ter... Você pergunta, onde é que está o requisito de recepção? Está no Cadastro. Se eu não me engano, a lei é 1.300 e alguma coisa, no Cadastro. Mas está no... Aí você vai lá ver, mas então vamos lá no escopo. Não tem alojamento, não tem hospedaria. Tem flat, hotel, pousada tem lá, mas não tem hospedaria. Por quê? Porque alojamento e hospedaria estão fora dessa lei. Então, não se aplica o Cadastro, não se aplica todas as leis que regulam a hospedagem. Se aplica o conceito de morada temporária. Tá? Pessoal, dúvidas, vocês vão interrompendo aí. Eu não estou vendo a mão de vocês, tá? Ok. Então, como eu já falei, como que a gente nos autoriza a funcionar? Existem duas formas de autorização para funcionar. Então, a autorização para funcionar, lembra que para explicar tem que ser autorizado a funcionar. Então, o primeiro ponto tem que ter empresa. Tá? Essa é uma dúvida que sempre me perguntam. Tem que ter empresa. Não tem como fazer prestação de serviço como pessoa física. Você fazendo prestação de serviço, você tem que ter uma empresa sua que preste serviço. Ponto. Isso é obrigatório. Tá? Qual que é a empresa que é indicada? É o CNAE 5596, que é outros tipos de alojamento ou hospedaria, em alguns casos vão achar assim, não especificados anteriormente. Ou seja, é exatamente aquilo que eu mostrei para vocês. É uma residência ou equiparada à residência, não, um alojamento não especificado, porque existem alojamentos de estudante, existe alojamento industrial, existe alojamento para trabalho temporário, existe uma série de alojamentos que estão nessa característica de kitnet que nós estamos. E esses alojamentos, assim, se vocês tiverem alguma dúvida, muitos alojamentos estudantil mesmo, eles ficam no mínimo 1 ano. Então, não tem essa regra dos 90 dias, e aí tem que ter algum serviço e alguns cuidados. E aí, quando você tem uma empresa autorizada a funcionar, quando você consegue o CNPJ da empresa, a Receita Federal está te autorizando a funcionar como empresa. Então, essa é a primeira autorização que você tem para funcionar. Qual é a outra autorização possível? O alvará municipal. Então, você pode, eu estou em processo, tá? Aqui eu estou tirando o alvará municipal, aqui em Curitiba, e aí, só que eu não tenho como entrar nas regras, porque as regras mudam de cidade para cidade, seria muita regra diferente. Então, o certo é vocês, se vocês quiserem, irem até a prefeitura e entender na prefeitura quais são os requisitos para alojamento na cidade de vocês. Algumas pedem inspeção do Corpo de Bombeiro, algumas pedem alguns cuidados, normas, que respeite uma norma X ou norma Y, depende. Aqui em Curitiba depende da metragem. Tem metragem que pede inspeção do Corpo de Bombeiro, tem metragem que não pede. Eu consegui colocar um prédio só e ficou numa metragem inferior. A gente está em processo, eu ainda não está aprovado, mas a gente está em processo. Aí vamos perguntar, Alessandro, é obrigatório o alvará? Vou responder para vocês o seguinte, se for MEI, como eu tenho, não é obrigatório, porque o MEI tem uma lei federal que fala que o MEI pode trabalhar sem alvará de funcionamento. Aí eu tenho essa norma, se alguém tiver precisar, eu posso enviar. Tá? Existe uma norma federal que diz, se você é MEI, você pode funcionar sem ter o alvará. Então, é uma exceção para o MEI. Se você vai trabalhar no Simples, aí, em teoria, você precisa do alvará. É obrigatório? O que eu vou dizer para vocês? Você tem autorização para funcionar pela Receita Federal, como empresa. Então, você está coberto pela lei do inquilinato. O alvará é uma segurança a mais. Por quê? Porque pode haver uma fiscalização municipal. Só que você tem... nas kitnets, normalmente, são fechadas, né? Não é público. Quando não tem atendimento ao público, não tem fiscalização livre da prefeitura, a não ser que haja um problema, né, e esteja uma denúncia. Mas eu acho improvável se for fechado e privado. Tá? Outro exemplo, tem muitas imobiliárias que trabalham, que a imobiliária tem autorização, se ela não for MEI, ela tem o alvará de funcionamento de imobiliária, e ela aluga o imóvel por prestação de serviço, e lá não tem alvará. Por quê? Porque ela é autorizada a gerenciar.
a prestação de serviço. Ela tá oferecendo a prestação de serviço. O imóvel é um ambiente que é oferecido como serviço. A gente chama de ambiente, não de imóvel, né? Eu estou chamando de imóvel para vocês entenderem, mas pensem sempre em ambiente. E, deixa eu ver se tem uma coisa aqui. Marcelo, estou com uma dúvida. Fala, Marcelo. É assim, né? Como você falou que cada município tem suas regras, a minha dúvida é a seguinte: a gente constrói uma kitnet com as nossas medidas, por exemplo. De repente a prefeitura pede, corredor mínimo por ser alojamento é 1,20 m, uma série de requisitos de ventilação, tal, e às vezes o ambiente que a gente constrói não está dentro disso. Você acha que tem algum problema de tirar o alvará? Se tiver, Marcelo, você tem que ver as regras. Se tiver nas regras e eles tiver previsto inspeção, não vai aprovar. Com certeza. A prefeitura não vai aprovar se tiver. Eu, por exemplo, não tenho inspeção na minha metragem. Se tivesse inspeção no Corpo de Bombeiros, se eu fosse pegar o terreno todo, tivesse inspeção no Corpo de Bombeiros, provavelmente a minha não ia aprovar, porque não passaria no Corpo de Bombeiros, por alguns problemas que eu tenho. Mas, como eu te falei, se você for trabalhar com MEI, você não é obrigado a tirar o alvará. Você pode trabalhar com MEI tranquilo, sem alvará. Se for trabalhar com simples, tem risco. Aí tem uma pergunta aqui no chat. Para recolher ICS, isso, tem que recolher. Quando você for fazer, nós vamos falar sobre nota fiscal, aí vocês vão entender que precisa recolher os impostos da nota fiscal, normal, dentro do MEI. Só que o MEI, naturalmente, tem impostos diferenciados, tá? Então, o MEI, ele tem essa característica diferente. Então, por isso que sempre muda, se vai trabalhar com MEI ou vai trabalhar no simples. Sem dúvida, trabalhar com alojamento no MEI é a melhor situação, porque simplifica o alvará e simplifica a questão tributária. E você pode emitir nota fiscal normalmente. Ok, obrigado, Alessandro. Esse limite de faturamento que tu colocou ali na lâmina é o limite do MEI, no caso. Isso, é o limite do MEI, exatamente. Tá. Por quê? Como que isso funciona, né? Isso é importante falar também. Tem muita gente que vai falar, mas precisa de recepção, precisa de refeição, obrigatório refeição, café da manhã. Pessoal, o MEI, o próprio MEI limita esse CNAE, que é autorizado pela Receita Federal, limita a ter um funcionário apenas. Como que você vai ter esses serviços todos com um funcionário? Ou seja, por isso que eu digo sempre que o alojamento não tem nada a ver com os requisitos de hospedagem. Claramente falando, o alojamento é uma característica criada para pequenos negócios, exatamente o que a gente faz, morada temporária. Tá? Então, é muito característico, ele se enquadra perfeitamente, claro, por isso eu falar dos riscos jurídicos, mas ele se enquadra perfeitamente, seguramente falando. Quando a gente começa a estudar, você começa a ter mais segurança nisso. Tá? Por que eu coloquei isso? Que o funcionário é o máximo que você pode ter. Você poderia ter, por exemplo, uma funcionária na limpeza, um funcionário para atender todo mundo, você poderia ter. Administração, alguém, secretário, mas não poderia ter funcionários para fazer, não tem como ter funcionários para fazer todo o gerenciamento, recepção, essas coisas que o pessoal às vezes diz que é necessário. Então, não é necessário isso. Só vão perguntando, tá? Se vocês tiverem dúvida aí, porque senão eu vou em frente. Tá. Como eu já falei lá em cima, comecei falando para vocês, é necessário, para caracterizar a prestação de serviço, prestar serviço. Tá? Então, não é só jogar a kitnet lá mobiliada e acabou. Você precisa prestar serviço, como vocês viram na lei. Você tem que ser autorizado a funcionar e prestar serviços regulares. Então, para se caracterizar isso, a gente sugere preste serviço. Quais os serviços que são sugeridos prestar? Para caracterizar corretamente e deixar seguro juridicamente. A gente entende que a manutenção, como o ambiente, o imóvel, fica com o proprietário. Lembra que na lei do inquilinato, a gente passa o imóvel para o locatário. A posse do imóvel passa a pertencer ao locatário, não mais a nós, locadores. Aqui, a posse continua conosco. Ele é um morador temporário. Então, é entendido que a manutenção fique conosco. É obrigatório? Não, não é obrigatório. Poderia acordar livremente em contrato que ele ficasse com a manutenção de algumas coisas. Mas é entendido que é um serviço a ser oferecido. A gente oferece serviço de manutenção, incluído no serviço. Mas essa questão de oferecer serviço, Alessandro, não quer dizer que está incluso no preço, tá? É um serviço que tu vai cobrar à parte, né? Nós vamos falar sobre isso, tá? A gente inclui serviço que inclui no preço, serviços opcionais. Cada um toma a sua estratégia. Você pode cobrar a parte. Certo. Aqui é uma sugestão, entendeu? Então, eu, por exemplo, tenho serviço que eu cobro, que ninguém pega, né? É só para caracterizar. Mas eu ofereço alguns serviços que é cobrado
justamente só para dizer que eu ofereço serviço. Mas já vamos falar. A manutenção, tá? Manutenção, às vezes assusta, né? Eu sei que todo mundo fala, mas a gente vai assumir a manutenção, assusta. O que eu posso dizer para vocês? Eu tenho algum tempo de experiência e eu tenho os números dos últimos 2 anos. Claro, eu não estou com 20, só se puder alguém pôr no mudo aí, por favor. Eu não estou com 21 kitnets há 2 anos, que eu fui construindo, né? Nós estamos com 5, tínhamos 6, depois 2 anos liberando, então eu estou com média 15 unidades nos últimos 2 anos. 15 kitnets nos últimos 2 anos. O que eu tive de manutenção em 2 anos? Para vocês terem uma ideia de número. Eu tive 3 chuveiros que eu troquei, tirei um, coloquei outro, 1 ou 2 tomadas e uma geladeira que deu pau. Em 3 anos foi isso que eu tive. Então, não se assustem em pensar que a manutenção é uma coisa, meu Deus, se eu assumir a manutenção, eu vou ter muito trabalho. Não, pessoal, não é assim. Aí, além disso, sempre nós precisamos comparar a prestação de serviço com a lei do inquilinato. Eu expliquei para vocês lá atrás que a lei do inquilinato diz que tudo que é de uso, fugiu o termo, o que é de desgaste natural no imóvel ou na mobília que o compõe, né, naturalmente, na locação, na lei do inquilinato, é responsabilidade do locador. Nossa! O que eu quero dizer com isso? O pessoal pensa, mas a manutenção aqui, eu vou ter que assumir manutenção, e lá não. Na verdade, não. Se for pensar, eu tenho uma geladeira, queimou o motor da geladeira, uma geladeira antiga, de 10 anos, queimou o motor da geladeira. Quem é responsável por essa manutenção? Eu entendo que a geladeira queimou o motor por causa do desgaste natural, não tem relação com o uso da geladeira, que foi ruim. Então, eu entendo que é responsabilidade do locador. Ah, queimou o chuveiro. Se for assim um chuveiro antigo, se for um chuveiro novo, até pode dizer, ele tomou banho demorado e tal, é responsabilidade dele. Mas, dependendo do caso, pode se caracterizar desgaste natural. O componente vai se desgastando até que queima, né? Ele tem uma vida útil. Então, muita coisa na lei do inquilinato já é responsabilidade nossa. Então, esse negócio que o pessoal coloca no contrato lá, toda a manutenção é responsabilidade do locatário. A lei do inquilinato fala que desgaste natural é nosso. Então, não tem grande diferença entre em respeito à manutenção, né? Em lei do inquilinato e prestação de serviço. Nós já assumimos muita coisa lá, deveríamos assumir muitas coisas lá, e aqui a gente deixa oficial. Não, manutenção é um serviço oferecido. Tá? Não se assustem que parece muita coisa, mas não é. Eu, por exemplo, ofereço limpeza externa. Então, limpeza da área comum, sabe? Das calçadas, da área comum, nós oferecemos. Então, é um serviço prestado gratuitamente. Poderia cobrar? Poderia, mas é um serviço prestado, nós oferecemos gratuitamente, para caracterizar a prestação de serviço. Então, a gente vai lá a cada 15 dias e lava a calçada. Demora 40 minutos. Pode, nós vamos, eu e minha esposa, a Tânia. Mas tem muita gente que paga para alguém fazer. Tranquilo, paga alguém, vai lá e faz a limpeza. Ah, mas eu prefiro deixar por conta dos moradores. Se alguém consegue fazer isso, ótimo. Nós, mesmo colocando em regimento interno, mesmo conversando, eles não limpam. Muitos não limpam nem sua kitnet por dentro, quanto mais pensar em limpar a calçada por fora. Então, eu tenho visto alguns conseguem, poucos conseguem, mas a grande maioria paga alguém ou limpa, porque eles não fazem. Então, já é um serviço que você acaba absorvendo, ou pagando, ou fazendo. Então, por que não deixar oficial e oferecer a limpeza externa, cobrada ou não? Tá? Então, é uma segurança para o monitoramento. Nós vamos falar sobre câmera daqui a pouco, tá? Mas a gente oferece e é um serviço que nós colocamos como serviço. Aqui temos segurança por monitoramento 24 horas. É um serviço oferecido. Internet. Internet é um serviço. Assim como os hotéis oferecem internet, nós também oferecemos internet, tá? Gratuitamente ou cobrado, tanto faz, mas é oferecido um serviço de internet. Então, é um serviço oferecido, um serviço dentro do pacote de prestação. Utensílios. O que a gente chama de utensílio? O pessoal se assusta também. Vou oferecer utensílio? Utensílios estão falando de oferecer lá 2 pratos, 2 copos, 2 garfos, 2 facas. Custa 15, 20 reais. Não é nada absurdo. Coloca lá dentro e caracteriza que ele tem a estrutura necessária para ele viver. Se oferece e diferencia isso da questão da locação. Você coloca, é barato, não custa nada. Ah, mas vai sumir. Gente, se sumir é vintão. Se sumir, você desconta no calção, no depósito de garantia. Então, fiquem tranquilos, tá? E também não é obrigatório, tá? É sugerido só. Alguma coisa tem que oferecer. Oi, Daniel.
Panela, essas coisas, não. Não, nós não entra. oferecemos panela. Porque ele pode pedir serviço delivery, então ele tem outras opções para comer, para sobreviver com o que a gente oferece ali. Entendi. Tá? Então, nós não damos. Alguns colocam lá alguma coisa, um liquidificador, tá? Depende da estratégia de cada um. Nós não colocamos panela. Tem gente que coloca, por exemplo, roupa de cama. Nós não colocamos roupa de cama, tá? Mas é uma opção, colocar roupa de cama. O nosso contrato, inclusive, prevê que se tiver roupa de cama, tem que ser devolvido lavado, bonitinho e tal, senão vai ser cobrado. Mas aí vai da estratégia de cada um. E tanque? Entraria como mobília, como guarda-roupa, pia, Tanque de assim, lavar ou roupa? pode ser como... Isso. Não, tanque de lavar roupa a gente oferece. Você tem que estar... Eu não ofereço máquinas de lavar roupa. Por quê? Porque eu ofereço tanque caso ele precise. Então, eu tenho a estrutura necessária para ele viver. O tanque entraria como utensílio ou na mobília normal? Eu coloco na mobília. Porque você pode separar. Beleza. Tem lá a estrutura da kitnet que está no contrato, você pode separar lá mobília e utensílio. Assim, eu podia tentar descrever. Se está na mobília ou no utensílio, não faz tanta diferença. Mas é importante descrever. Eu, por exemplo, escrevo tanque de 50 litros de PVC. Beleza. Mas oferecer isso. Aí, eu estava falando que o Daniel falou, tem também os serviços opcionais, que são os serviços que você cobra por eles. A pessoa oferece para a pessoa, se ela quiser, ela te paga. Então, nós, por exemplo, oferecemos lavanderia com cobrança, à parte. Nunca ninguém pegou. Por quê? Porque nossos preços são altos demais, não vale a pena. É o preço de uma lavanderia ainda com ganho em cima. Então, ninguém vai pagar R$40 para lavar uma camisa. Mas está oferecido. Mas, enfim, é um serviço que nós oferecemos. Limpeza interna. De repente, você pode até pegar uma diarista, oferece lá para eles por R$40, R$50 num dia na semana. Você pega uma diarista, paga 150 uma diarista, limpa 4 kitnets, você ganha um pouquinho em cima ainda. É uma opção. Tá? Oferecer. Aí você pode dizer, eu ofereço a diarista por R$50, desde que esteja no mínimo 4 interessados. Você pode dizer isso, não tem problema nenhum. Aí se tiver 4 interessados, confirma. Se não tiver 4 interessados, não confirma. Ninguém quer. Tranquilo, não tem problema. É um serviço opcional. Tá? E existem outros serviços opcionais que o pessoal oferece por aí. Tá? O pessoal que estou falando, os meus colegas que estão trabalhando com isso. Então, cada um tem que ir criando a sua estratégia aí nesse sentido. Mas a regra precisa oferecer um serviço regular. Tá? Não dá para também dizer assim, tudo é opcional, pessoal, porque aí tudo é opcional não é regular. Então, como a lei fala regular, é importante colocar alguma coisa incluída para caracterizar a regularidade, né, que isso sempre está sendo oferecido, e alguma coisa opcional. Que aí opcional fica a critério de cada um. Viu, Alessandro? Oi. Marcelo está falando, por exemplo, no caso da internet, você ofereceu a internet e está cobrando a parte a internet. Aí dá algum problema na internet, o pessoal fica sem, você vira o responsável por esse serviço, né? Aí, de repente, podem pedir desconto, alguma coisa, e isso tem algumas responsabilidades, né? Sem dúvida, Marcelo, sem dúvida. Eu já passei por isso, tá? Mas, assim, antigamente, Marcelo, eu colocava internet cortesia, justamente para o que você está falando. Eu fazia isso no passado, tá? Mas, na prática, Marcelo, você vai ser responsável do mesmo jeito. Se acabar a internet, mesmo que seja cortesia, que seja de graça, do jeito que for, a não ser que você não ofereça internet, entendeu? Aí você não é responsável. Cada um contrate a sua. Mas se você oferece, pode ser cortesia, pode ser de graça, pode falar que é ruim, acabou, vai 15 te ligar em 15 minutos. Eles ficam desesperados quando acaba a internet. Então, o que eu fiz, no meu caso, eu até vou fazer um vídeo, acho que na semana que vem, sobre isso, eu cabeei todas as minhas unidades. Todas as minhas unidades hoje têm cabo. Então, no cabo, acabou o meu problema. Eu nunca mais tive problema, reclamação. Então, até, às vezes, o roteador cai, eu deixo a chave escondida do depósito lá, tem um cara que é viciado na internet lá no meu condomínio, que trabalha em home office, ou joga em home office, eu não sei exatamente o que ele faz, mas aí ele vai lá, ele mesmo pega a chave, abre, desliga o roteador, liga de novo e volta a funcionar. Já fala, me avisa e faz isso. Mas, enfim, o que eu quero dizer Antes disso, tu tinha um internet wireless com esses APs domésticos. Um repetidor. E era terrível, Daniel. Eu tinha vários repetidores. É que AP doméstico não dá conta. E vai caindo, cara. Nossa, era muito difícil. Então, quando eu cabeei, minha vida melhorou um monte. Acabou os problemas. Hoje eu tenho vários repetidores, só que é tudo cabeado. Então, eu tenho cabo em todas as unidades e tenho todos os repetidores. Quando o pessoal começa a reclamar, eu já falo. Se você quer usar a internet, ou você compra o teu roteador e coloca no teu cabo aqui, você tem o teu sinal, ou você usa o cabo direto. O cabo eu tenho certeza que não dá problema.
O Wi-Fi eu não garanto nada. Então, eu falo isso e as pessoas aí já, quem vai trabalhar, se prepara para trabalhar com cabo, para colocar o cabo na TV, o cabo no computador, e acaba melhorando. Porque o celular, eles reclamam muito, porque o celular acaba indo para o 4G automaticamente, o cara acaba não percebendo que o Wi-Fi caiu. Mas TV e computador, o pessoal reclama muito. Então, é bom usar com cabo. O cabo que você passa é aquele de rede mesmo? Isso, o R45. O R45. Ah, tá. Todas as minhas unidades têm cabo, viu, Marcelo? Eu coloquei e não me arrependo. Hoje eu cobro internet tranquilo por causa disso. Legal. Hoje, essa é uma boa dica. Obrigado. Eu estava pensando em... Eu trabalho com informática, então eu sei dos problemas, mas eu estava pensando em deixar um wireless, só que um AP mais de uso comercial, né? Não de uso doméstico. Mas essa tua dica é interessante nesse sentido. Eu fui pesquisar isso na época, eu não sou da área, mas eu fui pesquisar isso na época, e essa era uma das opções. Acaba ficando, acho que, mais caro ainda, Marcelo, do que cabear, eu acho. Porque eu, por exemplo, tenho um roteadorzinho mega para todo mundo. Na verdade, um roteador desses de um porte melhor, ele está em torno de... Eu saía, né? Agora não estou por fora dos preços, mas em torno de R$800, R$1.000. Eu gastei, acho que 200, 300 para cabear tudo. Então, na época, eu pesquisei isso e achei que não valia a pena. Então, hoje acabou o meu problema e eu preferi cabear. Assim, o pessoal fala, mas eu uso cabo giga, roteador giga. Eu uso tudo mega. Por quê? Pessoal, mega e giga é o seguinte, tudo que é mega vai até 100 mega, para quem não entende. Quando é giga, aí ele vai para cima. Então, se você tem 300 mega de internet, você usa tudo mega, você limita a tua banda, mesmo sendo 300 mega, limita a tua banda a 100 mega. O pessoal fala, mas não é muito pouco? Mas como eu estou dividindo a minha internet entre vários, eu divido 320 mega entre 15 pessoas, 15 kitnets. Então, para mim, já vai ser menos 100 mega mesmo. Tanto faz. E atende perfeitamente, tá? Nunca ninguém reclamou. Só trabalha, o pessoal faz home office, estuda. Vai embora. Quem usar mais 100 mega o tempo inteiro é muito difícil. Isso é ilusão das operadoras. Eu pus switch, tudo mesma marca, TP-Link, tá funcionando. Eu vou fazer um vídeo depois mostrando como eu fiz. É simples, mas às vezes acaba ajudando. Vamos lá. Então, a questão aqui é o serviço. Então, precisa se oferecer um serviço regular, tá? Isso tem que ficar claro. Você tem que ter aí na grade de vocês um oferecimento, se quiserem trabalhar com prestação de serviço, um serviço regular. Vamos lá. Ok, vamos lá, os riscos e obrigações. Isso é importante. Tá? Primeira questão da prestação de serviço é que, vamos lá, vamos explicar para vocês. Quando você tem um contrato de locação, isso é o que mais assusta todo mundo. Quando você tem um contrato de locação, você tem iguais direitos hierarquicamente falando. Então, por exemplo, o Daniel locou uma kitnet comigo, tá? Locado, veio inquilinato. Daí passa um tempo, o Daniel chega e fala, Alessandro, sumiu o meu relógio dentro da kitnet. Ou você roubou meu relógio dentro da kitnet. O Daniel precisa provar que eu roubei o relógio dele. Não basta ele falar, você roubou meu relógio. Ele precisa provar, Alessandro, você roubou o meu relógio, precisa ter um jeito de provar, uma testemunha, alguém que viu, uma filmagem, alguma coisa que prove que eu roubei o relógio dele. Senão, não vai dar em nada. Certo? Então, na locação, quem reclama tem que provar. Na prestação de serviço, é diferente. Na prestação de serviço, quem presta o serviço tem que provar que não fez. Então, se o Daniel chegar para mim e falar, eu estou prestando serviço, o Alessandro roubou meu relógio dentro da minha kitnet, eu tenho que provar que eu não roubei o relógio dele. Tá? É assim que funciona a lei brasileira. Então, isso chama a inversão do ônus da prova. Isso vale, pessoal, para todo tipo de prestação de serviço. A gente não sabe. Mas, por exemplo, qualquer coisa que acontecer na prestação de serviço, se você reclamar, o comércio, o mercado, o profissional que presta serviço, ele tem a obrigação de provar que você está errado. Tudo na lei brasileira é assim, de acordo com o Código de Defesa do Consumidor. Então, você tem que ter um laudo, uma filmagem, alguma coisa que prove. Ok. Então, como que a gente trata isso? Como que a gente se garante que isso não vai acontecer? Sistema de monitoramento de câmera. Não tem como trabalhar com prestação de serviço sem ter câmera, tá? É muito perigoso. Não tem não, mas é muito perigoso. Porque você pode ter problemas mais sérios. Então, eu, por exemplo, tenho um sistema de monitoramento de câmera, todas as minhas portas são filmadas. O portão é filmado. Se alguém reclamar alguma coisa,
vai ter que dizer que dia que é, ou pelo menos período que é, eu tenho que passar pela filmagem e garantir que ninguém entrou ali. Ou, se alguém entrou, mostrar, foi esse ladrão que entrou, não fui eu que roubei. Eu não sou responsável. Porque o ladrão entrou, aconteceu isso, é um fortuito. Responsabilidade do poder público, que deveria ter dado segurança para a gente e não deu. Então, não é que a gente vai pagar se roubarem alguma coisa, mas você precisa provar que não foi você o responsável pelo roubo. Tá? Então, não tem como trabalhar com prestação de serviço sem ter câmera. Não é indicado isso. Precisa ter câmera, e câmera registrando imagem, que garanta isso. Tá? Então, tem que ter esse cuidado. Alessandro, Oi. Fala, desculpa, nesse caso de câmeras, por exemplo, no controle de acesso, vamos supor que tem uma regra, todo mundo tem que fechar o portão, trancar, aí você tem algumas kitnets, alguém deixou aberto, entrou um ladrão. Como é que fica nesse caso com relação à responsabilidade? A gente tem câmera, mas não é online, é instantâneo a verificação do problema, né? Aí alguém deixou aberto o portão, bandido entrou, como é que ficaria tratado para uma reclamação dos moradores? Você vai ter que provar que a responsabilidade, primeiro, foi daquela pessoa que deixou o portão aberto, fugiu das regras, e do ladrão que entrou e roubou. Ou seja, o roubo é responsabilidade do poder público. O poder público tem que garantir segurança a nós. Então, não é que você é responsável pelo roubo. Você é responsável por provar, por dizer o que aconteceu. Se não foi culpa sua e você consegue provar, tudo certo. Não foi para mim, porque não fui eu que deixei o portão aberto, eu tenho câmera aqui, tudo provado. Tranquilo, está resolvido o problema. Beleza. Obrigado. Vamos lá. Outro problema, tá? Que eu entendo que isso aqui é uma coisa que precisa ter cuidado. Estacionamento. Lembra que eu expliquei para todo mundo que quando você loca, você transfere, você loca junto à vaga de estacionamento. Então, o locatário, ele paga pela vaga de estacionamento, ele recebe a vaga de estacionamento, e, consequentemente, Só, dá licença, só um minutinho, viu? Só um minutinho. Não, parou. Tá tocando o quarto do hotel, aqui, o quarto do hotel, estranho alguém ligar. Bom, então, a questão do estacionamento, voltando, a questão do estacionamento. Voltando, o estacionamento, quando pensamos na lei do inquilinato, na locação, você loca a vaga de estacionamento, você transfere a posse da vaga de estacionamento para o locatário. Então, ele é responsável pela vaga de estacionamento. Na prestação de serviço, não. Nós somos responsáveis, inclusive, pelo estacionamento, tá? Pela unidade e pelo estacionamento, que a posse é nossa. Tá? Ou seja, se o cara reclamar que riscaram o carro dele, se o cara reclamar que aconteceu alguma coisa com o carro dele, você vai ter que provar o que aconteceu, mostrar o que aconteceu. Por exemplo, um outro morador riscou o carro dele. Você vai ter que provar que foi esse morador que aconteceu dentro. Ou você vai ter que provar, não foi aqui. Entendeu? Você tem responsabilidade de mostrar o que aconteceu. Não foi dentro. Todo esse período que você falou, nós temos a monitoramento de câmeras, e aqui nesse período não aconteceu nada. E se roubarem o carro dele? Você vai ter que provar o que aconteceu também. Se roubar o carro dele trancado, dentro do espaço, sem ele estar junto, dá muita discussão jurídica. Tá? Inclusive, no mercado funciona assim. Se roubarem teu carro no mercado e o mercado não conseguir provar que alguém roubou, o mercado teria que ressarcir o teu carro. Então, o que eu faço para me garantir? Tá? É uma sugestão. Eu alugo para os moradores, mas eu peço o seguro do carro deles. Tem seguro? Meu carro não tem seguro. Olha, infelizmente, aqui nessa garagem só com seguro. Aí ele vai, ou ele consegue o seguro, ou ele deixa para fora. Então, ele tem que decidir o que ele faz. Normalmente, os motoristas de Uber já têm seguro. Então, eles mandam a apólice do seguro, e aí eu fico com a apólice do seguro guardada. Caso acontecesse alguma coisa muito séria, eu teria que pagar, talvez, negociar e pagar a franquia, mas aí não seria um absurdo. Mas, quantas vezes vocês já ouviram falar de um automóvel roubado? Eu estou falando assim, portão trancado, tudo certo, o cara entrou dentro, roubou o portão, entrou e levou o carro, sem ninguém ver. Quantas vezes vocês ouviram falar nisso? É muito raro isso acontecer. O risco maior é o cara estar entrando ou saindo e ser roubado, mas aí ele que foi roubado, foi dentro do condomínio. Entendeu? Mas você vai ter que mostrar isso também. A câmera vai ter que dizer, o cara foi roubado, tal. Ele foi roubado, nós não temos responsabilidade sobre isso, ele chegando ou saindo.
Ele foi abordado e tem até uma definição diferente, né? Eu não lembro, né? Furto e roubo, não lembro muito bem. Quando ele estava junto ou quando ele não estava. Um é furto, o outro é roubo. Não lembro muito bem. Mas então, se ele estava junto, zero responsabilidade para nós. Só que nós vamos ter que provar se ele alegar que estava lá o carro. Então, é por isso que o sistema de câmera é fundamental no acesso ao portão, nos corredores principais, nas portas e estacionamento. Alessandro, se ele tá junto é furto, se ele não está junto é furto, se ele está junto é assalto daí, né? Então, é esse caso. Mas então é uma coisa que me preocupa pouco, porque é muito difícil roubarem o carro dele dentro do meu terreno fechado, né, sem que ele esteja junto. Pode acontecer? Pode, mas eu acho improvável, eu mesmo nunca ouvi falar nisso. Mas... Alessandro. Oi. Pode falar, Cleber. Alessandro, o tempo máximo que você mantém as gravações de câmera, qual seria? Uma semana, um mês? Eu acabei de colocar 1 ano, Marcelo. 1 ano. 1 ano. Tá. E eu vou fazer backup. Assim, eu entendo que o tempo, o cara morando, o cara saiu, certo? Passou um tempo e ele não reclamou, acabou o meu risco. Eu não tenho mais que ter gravação. Mas enquanto ele puder reclamar, eu tenho que ser capaz de provar. Então, hoje eu fiz um vídeo, eu vou mostrar meu sistema de câmera. Eu coloquei semana passada meu sistema de câmera novo. Eu tinha câmera Wi-Fi, o cartão, mas era muito complicado. Então, agora eu coloquei um sistema com DVR, um sistema que grava até 1 ano. Tá? Tem um HD de 1 terabyte. Depois de 1 ano, eu vou lá, conecto, baixo a imagem para o meu computador e ele vai ficar mais 1 ano. Então, eu consigo guardar as imagens durante 2 anos ou mais. Ah, legal. Alessandro, só uma dúvida. Quando você falou a questão do furto ou roubo aí do carro, mas quando tem avaria, de repente, sei lá, um outro inquilino riscou o carro querendo ou sem querer, e como é que é feita essa negociação, sabe, tipo de poder pagar esse prejuízo, né, pro outro inquilino, né? E se o outro se nega a pagar ou, sei lá, saiu, não sei, né? Pensando nisso aí, como é que você agiria nessa situação? Então, Thiago, isso é uma situação que acho bem possível de acontecer. Eu ainda não tive, mas acho bem possível. Eu entendo que a responsabilidade é de quem danificou. Nós temos que mostrar o que aconteceu. Talvez intermediar uma negociação possa ajudar, mas no máximo, se não tem negociação, eu vou dizer, cara, você precisa entrar na justiça e cobrar ele. Eu não posso fazer nada em relação a isso. Ou, se você tiver condição, de repente, um calção, alguma coisa, você fala para o cara, ó, posso usar o calção para te ajudar aqui dele, descontar dele, mas depois o cara saiu, né? O cara sai, negocia, o cara sai, você pega o calção e ajuda a pagar o carro do cara. É uma opção. Até porque se o cara riscou, não vai ser uma coisa tão cara, né? Ou você negocia com o cara, eu vou pagar e vou colocar no teu aluguel parcelado em tantas vezes. Mas juridicamente tem alguma coisa... A obrigação é provar o que aconteceu. A responsabilidade é de quem fez o dano, não é sua. Se é isso que você está preocupado, tá. Não. Entendeu? Se você não conseguiu provar através de vídeo, através de coisa que foi o cara, aí você pode ser responsabilizado por não ter conseguido provar. Mas se você tem a gravação e provou que foi o cara que fez, zero responsabilidade sua. A responsabilidade é mostrar o que aconteceu. Aí o cara tem que cobrar do outro. Entendeu? Maravilha, obrigado. Vamos lá. Leandro, Oi? não é bem assim, não. A responsabilidade é do locador. O locador é responsável pelo dano causado e ele pode retroagir de quem fez o dano. É assim que funciona na lei. Assim que funciona no sistema judiciário. O senhor está falando do locador, não, no caso do prestador de serviço. Exatamente. Por exemplo, se o locador, então, teve uma avaria de alguém. Então, você tem que pagar de quem sofreu o dano e você retroage para aquele que provocou o dano. Desculpa, eu não estou conseguindo identificar o seu nome aqui. Nelton. Seu Nelton, ó, a informação que nós discutimos é que a gente vai ser arrolado no processo, com certeza, né? Você seria arrolado no processo e você teria que provar a responsabilidade da ação. É isso que eu recebi como informação. Agora eu vou falar como advogado. Eu entraria contra, por exemplo, se eu tenho o dano, eu não vou entrar contra quem provocou o dano.
ou vou pôr contra os dois, vou propor ação contra o locador e aquele que sofreu o dano, que provocou o dano, entendeu? Essa informação que eu recebi. A gente vai ser arrolado junto, mas aí, os dois entram. por exemplo, isso aí que geralmente você é responsável pelo dano, o locador é responsável pelo dano. E aí ele pode ir contra aquele que provocou o dano, é assim que funciona. Bom, eu não vou discutir com o senhor, mas a informação que eu recebi é que os dois seriam arrolados no mesmo processo, a não ser que você entrasse sozinho, e aí você teria que provar quem é o responsável de fato. E aí o juiz ia decidir, e muito provavelmente, com a prova efetiva, o dano ia cair sobre o segundo processado. Foi isso que eu entendi que seria o normal a ser feito, que a gente seria processado junto, mas a responsabilidade seria de quem provocou o ato, no mesmo processo. Mas, bom, enfim, eu acho que eu entendi o que o senhor falou, são as informações que eu tenho, e é por isso que eu acho que precisa provar, que precisa se ter claro isso. E como eu falei, a gente sempre tem que ter o calção ou um depósito de garantia para usar e poder consertar um possível dano ou alguma coisa. E se você tiver o seguro, lembrando que o seguro vai se limitar à franquia do carro, no máximo R$2.000. Então seria alguma coisa nesse sentido, se o cara tem seguro. Ok? Outra coisa, só para o senhor, para ficar claro. Na locação não é assim, tá? Na locação, o locador, eu entendo que não tem responsabilidade. Nós estamos falando só de prestação de serviço. Ou seja, o locador transfere a garagem para o morador. Eu tô, na verdade, falando isso no contrato de prestação de serviço para todo mundo entender. Se você falar o juridiquês aqui, aí ninguém vai entender nada. Mas é isso aí. Mas no locador é uma coisa, aqui na prestação de serviço tem esse risco, sim, de ser arrolado no processo, ter que responder por isso, sem dúvida nenhuma. É por isso que é fundamental ter esse cuidado aí. Então, os dois cuidados que eu tenho, sistema de câmera, e eu só aceito carros com seguro, tá? Com seguro do carro mesmo. Eu não faço seguro. Quem faz seguro é o próprio morador do carro dele, e ele me apresenta a pólice quando ele entra. Alessandro, boa noite. Oi, boa noite. Só para tentar auxiliar um pouquinho, o artigo do Código de Defesa do Consumidor que fala sobre isso é o 14. E no parágrafo 3º, inciso 2, ele diz o que você falou. A culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro. Você tem que provar isso para não ser responsabilizado. Essa informação que eu tenho, senhor Jorge. Essa informação que eu tenho. Está no parágrafo 3º do artigo 14, no inciso 2. Até botei no bate-papo aí, ó. Beleza, obrigado, eu agradeço. Mas essa informação que já discutimos várias vezes foi nessa que é isso que a gente trabalha. Obrigado pelas contribuições aí, pessoal. Ok, vamos em frente. Pessoal, riscos da caracterização jurídica. Agora que é importante também todo mundo entender isso aqui. Um dos riscos que existe de fato, que todo mundo coloca e de fato existe, é que alguém pode reclamar que você está transvestindo um contrato de locação dentro de um contrato de prestação de serviço, certo? E aí tem um risco desse contrato de prestação de serviço ser invalidado pelo judiciário, certo? Vamos dizer que o seu Giorgio tem um contrato de prestação de serviço, ele saiu e reclamou, olha, ele fez um contrato de prestação de serviço, mas na verdade eu tinha uma relação de locador e locatário com ele. Ele usou um contrato errado. Isso poderia acontecer e o juiz poderia, se toda essa fundamentação ele não convencesse, dizer, esse contrato de prestação de serviço está invalidado. Ok, vamos dizer que isso acontecesse. Qual que é o risco disso acontecer? Automaticamente, esse contrato passa, essa relação deixa de ser de prestação de serviço e passa a ser uma relação de locatário e locador, se isso acontecesse, na hipótese disso acontecer. Porém, nós sabemos que a relação de locatário e locador também é válida sem contrato, certo? Então, ela também vale só por contrato verbal. Ela pode ser escrita ou verbal, a relação de locação entre as partes. Ou seja, se, na pior das hipóteses, o juiz entendesse que tudo que a gente falou aqui não faz sentido e existe um contrato de prestação de serviço, contrato de locação disfarçado de prestação de serviço, automaticamente o contrato de prestação de serviço para de valer e passa a valer a relação de locação e locatário, mesmo que seja verbal. Ou seja, lembra que eu falei desde o começo para vocês que a gente sempre tenta trabalhar o mais próximo possível das regras, ou seja,
dentro das regras da lei do inquilinato, justamente por isso. Porque se o cara não vai ter nada a reclamar. Ele não vai ter, mesmo que eu invalidasse esse contrato, ele não teria do que reclamar. Porque eu não tenho duas garantias, eu tenho os prazos conforme a lei do inquilinato, eu tenho tudo oferecido, tudo conforme a lei do inquilinato, então ele não tem nada a reclamar. Certo? Por isso, nós não nos preocupamos com isso, na prática. O que passaria a ser uma relação verbal de locação. Ponto. É por isso que nós só aproveitamos e tiramos do contrato de prestação de serviço da lei do inquilinato aquilo que mais nos interessa. O que é que mais nos interessa? A questão do despejo, nós vamos falar para frente, é um ponto, e a questão da vantagem fiscal, que são as principais vantagens que nós temos na prestação de serviço. A questão fiscal e a questão do despejo. Então, a gente fica fora da lei do inquilinato somente nesses dois pontos, que são os pontos mais complexos de se ter. Tá? Então, é por isso que não nos preocupa. Porque estão tendo, a gente vai falar um pouquinho sobre despejo daqui a pouco, tá? Não ter um despejo e a questão fiscal não vai entrar no processo judicial, pelo menos só se a Receita entrasse com o processo contra você. Então, não teríamos riscos nesse sentido, práticos, né? Tem riscos jurídicos sim, mas não tem risco prático nenhum. Perfeito, quero dizer. Uma coisa importante, pessoal, interrompo, se tiver dúvida. Uma coisa importante, é necessário emitir nota fiscal. Mesmo que você seja MEI, você pode emitir nota fiscal. Lembra que a obrigação do prestador de serviço é emitir nota fiscal. Então, você deve emitir nota fiscal. Eu vou falar o que eu faço, tá? Eu não estou dizendo que ninguém deve fazer assim. Todas as notas fiscais devem ser emitidas, essa é a informação oficial. Porém, eu controlo, tá? Eu tenho essa questão de rendimento ali limitado a 31 mil. E para não gerar mais imposto, eu pago R$60 por mês no MEI. E para não gerar mais imposto, eu vou controlando com os custos durante o ano, quantas notas fiscais eu vou emitindo. Então, normalmente eu pego aquelas pessoas que ganham mais, tá? Que tem um salário mais alto, que eu sei quanto é o salário, porque eu recebo o Alerite, tem um salário mais alto, e eu emito notas fiscais para essas pessoas, mensalmente falando. Vou controlando o meu faturamento. Eu faço isso, mas o certo é emitir nota fiscal para duas pessoas. Eu quero emitir para todas as pessoas, vai passar de 81 mil. É indicado você ter mais de um MEI. Eu tinha MEI para minha esposa e para minhas duas filhas. Então, eu ia separando isso. Agora, a gente foi só para minha esposa e minhas filhas começaram a trabalhar. Então, e além disso... perguntar, Alessandro, funcionário registrado não pode ter MEI, né? Pode. Só se for funcionário público, não pode. No caso, o problema delas trabalharem é por causa da renda, daí, no caso? Porque assim... É que todo mundo acha que o MEI não tem imposto. Na verdade, não é assim. O MEI, você tem um faturamento anual, aí você desconta todos os seus gastos de água, luz, melhoria, pedreiro e tal. Vamos ter, 81 mil caiu para 50 mil. Você aplica uma parcela de prestação de serviço de dedução de 32%. Então, vai para 20%. O 20%, você precisa transferir para a pessoa física. Então, por exemplo, minha esposa não tem outra renda. Então, no 20 mil, ela cai ainda dentro da tabela de isenção. Então, ela não precisa pagar imposto de renda como pessoa física. Agora, se eu passasse para 35, 40, ela pagaria imposto como pessoa física. Quando a pessoa trabalha como eu já pago 27,5% trabalhando, porque eu tenho eu trabalho como empregado. Eu já estou no 27,5%. Cada real que cair a mais na minha conta é 27,5% que cai em cima. Aí não faz sentido. Então, é esse o cuidado que tem que se ter. Você pode dividir, mas minha filha trabalhando, ela já vai ter a renda dela. Se eu jogo mais coisa do MEI, já vai passar da taxa de isenção. Aí deixa de ser interessante. Sim, entendi. Por isso que eu digo, não tem nada a ver com trabalhar. Agora, se tem que ter esses cuidados. Eu faço isso. Outra coisa importante. O cara não pode declarar que você, o morador não pode declarar que você que recebeu aluguel de você, porque isso é incorreto. Né? Então, é importante, na época de declaração, você conversar com eles e dizer, olha, aqui nós trabalhamos com alojamento, né, com moradia temporária, e não se encaixa dentro do perfil fiscal de locação. Então, você não deve colocar na locação. Vou declarar, então, a nota fiscal. Não tem como declarar a nota fiscal, né? A nota fiscal é uma despesa que não é dedutível, então não faz sentido ele declarar. E aí, se ele falar, mas eu vou perder. Na verdade, você não vai perder nada, porque locação não te dá benefício nenhum declarar locação. Então, é só você explicar para ele, e ele vai entender e não vai declarar. Ele não deve declarar isso como locação. Se ele declarar e você já tiver na pessoa física recebendo, ou a tua empresa,
pode dar malha por causa disso. Tá? Ah, mas na locação, então eu tenho mais seguro. Não, se você tiver na locação e ele declarar na locação, vai acontecer outra coisa, você vai dar malha fina do mesmo jeito. Então, isso que é o mesmo, aqui e lá. Aqui só você tem a possibilidade de mostrar que você tem nota fiscal, que ele declarou errado, você tem como provar. Lá você não tem como provar, é malha fina direta e acabou. Tá? Então, aqui, nessa questão, é melhor ainda. Ô, Alessandro, esse assunto que você explica que não é uma locação, seria em qual momento que você tem com o inquilino? Normalmente no início, ali naquela entrevista, ou quando está fazendo o contrato, ou só quando entra esse tipo de discussão? Não, eu só falo com eles na época da declaração do imposto de renda, Thiago. Eu falo com todo mundo. Na verdade, assim, ó, eu vou ser sincero, eu sei quem declara imposto de renda e quem não declara, né? A maioria não declara, porque a da renda, você sabe, quem está acima ou A maioria abaixo... do público não. Eles não fazem mesmo. A maioria é isento, então acabou. Mas aqueles que eu sei que tem uma renda um pouquinho melhor, que são poucos no meu caso, infelizmente, eu vou lá e converso com eles na conversação. Olha, lembra que nosso contrato é de prestação de serviço, de alojamento, então você não deve declarar como locação. Então, Mas você informa eles que o contrato é de prestação de serviço só no momento de assinar o contrato, ou durante aquela entrevista que você está mostrando a kitnet, você já vai explicando como é que é essa abordagem? Eu já falei na entrevista, no começo eu falava na entrevista, hoje eu não falo mais, porque eles nem entendem direito, entendeu? Então eu mando o contrato e eles assinam o contrato, e se eu tenho alguma preocupação em relação eu fico com alguma insegurança em relação a pagamento, na hora de entrar, eu falo para ele, olha, eu vou mostrar no contrato para vocês o que eu falo. Lembra que aqui no contrato está escrito que se você não pagar, vai ser bloqueado para entrada. Então, se eu tenho insegurança, eu falo. Se não, ele assinou o contrato, ele está ciente do que ele assinou e acabou. Eu não tenho que ficar explicando. Entrando em é a obrigação dele saber, né? É óbvio, ele assinou, ele tem a obrigação de saber o que ele assinou. Então, eu não, se ele questionar, naturalmente eu pergunto. Nunca ninguém questionou até hoje, tá? Mas se ele questionar, eu vou explicar. Aqui nós trabalhamos assim, o escritório dá suporte, então tudo isso aqui é baseado em lei, é feito por advogados, fique tranquilo, é correto, essa lei, eu falo isso, caso tenha essa necessidade de falar, mas no caso, vida que segue. Maravilha, obrigado. Hein? Pessoal, pode fazer pergunta, tá? Livre. Então, qualquer pergunta que tenha na cabeça aí, manda. E ele sugere declarar o quê? Não é aluguel. Ele não tem que declarar, é uma despesa que ele tem. Como assim? Se ele perguntar, mas então como que eu declaro? Você vai falar, mas você declara o seu mercado? Você declara o que você compra você contratou o serralheiro para fazer, o marceneiro para arrumar alguma coisa sua? Essas coisas não são declaráveis, tá? Então é normal que não declare isso. Então é isso que você explica para ele. Beleza. E Alessandro, a gente tem uma televisão ligada e não tá dando para ouvir direito. Eu sei, eu estou tentando identificar aqui. Pessoal, se alguém puder pôr no mudo aí, por favor. Beleza. Então. Só uma coisa, Alessandro. Na verdade, isso está muito ligado ao teu perfil, né? Assim, se tu tivesse um imóvel, provavelmente tu falou que tu tem os outros imóveis, né? Esse outro pessoal também não declara? Não sei também se eles entram na questão de prestação de serviço. Não. Os meus imóveis maiores são locação, que não são mobiliados, são locação. É que assim, pessoal, se você não tem acesso ao imóvel, não faz sentido colocar prestação de serviço, porque não vai ter benefício nenhum, entendeu? Eu, por exemplo, tenho apartamento no condomínio. Como que eu não tenho como eu ir lá e bloquear, trocar fechadura, nós vamos falar sobre isso daqui a pouco. Então, não tem benefício eu fazer isso. Então, naqueles lá eu trabalho com locação, que é mais garantido para mim. Kitnet que eu tenho acesso, que é conjunto, que eu tenho acesso, que eu entro, eu tenho acesso à porta com liberdade, esse faz mais sentido colocar como prestação de serviço, pelos benefícios que me trazem. Lá eu trabalho como locação. Mas se eu fizesse, eu ia orientar do mesmo jeito. Eu ia conversar com a pessoa na época da declaração, lá no comecinho da declaração eu já ia mandar uma mensagem, lembra que nós trabalhamos com alojamento para moradia temporária e não é uma locação, então não deve ser declarado imposto de renda como locação. Eu ia mandar um lembrete. Tá? Inclusive, pessoal, tem que ter o cuidado para o pessoal que saiu no ano anterior, né? Então, os seus moradores, se tem alguém que ganha mais, que saiu no ano anterior, você manda o lembrete do mesmo jeito. Tá? Para todos que ganham mais, você manda esse lembrete na época da declaração. Eu acho tranquilo. Tá? Oi. Será que, estou vendo os prós e os contras, desses anos que você tem, faz essas locações, você já teve quantas vezes problemas com inquilinos que você teve que despejar, assim,
Porque se você for colocar assim, ó, equipamento de câmera, todo esse suporte de talheres, toda essa parte de limpeza, essa preocupação com o imposto de renda, será que compensa? Vamos lá, Belchior, é uma excelente pergunta. Sim, câmera, eu entendo que eu teria nos dois casos. Tá? Aqui é mais necessário, tá? Então, seria um contra a câmera. Talher, para mim, não faz diferença. 15, 20 reais não faz diferença nenhuma, não muda nada. Então, não é nem pró nem contra. O que mais você falou? Imposto de renda é um problema nos dois locais, Belchior. Se o cara está lá na declaração, se ele declarar como imposto e você não declarou, e você estiver na faixa de imposto, vamos dizer que eu estivesse locando, como pessoa física, Alessandro, tá? E o cara declarasse para mim, e eu não declarasse na minha receita, no meu imposto de renda, era malha direto. E eu não tenho imposto reduzido aqui. Eu tenho imposto muito maior, de 27,5% na cabeça, sobre o aluguel. Então, o problema do imposto está presente nos dois lugares. A diferença é que aqui eu posso provar que eu não loquei. Lá eu não posso provar. Lá eu venho com 27,5% na cabeça e acabou a discussão. Tem que pagar. Então, ok. Agora eu vou falar, o despejo. Eu não tenho problema, não tive problema de despejo até hoje. Eu sempre consegui resolver. Mas quando eu tiver, eu quero ter essa flexibilidade, como os meus colegas aí estão experimentando, nós vamos falar um pouquinho daqui a pouco sobre isso. Eu prefiro quando eu tiver um problema, eu prefiro estar na prestação de serviço do que na locação. Eu costumo dizer o seguinte, para todo mundo. Locação, o contrato, ele funciona bem para o bom inquilino. O contrato não funciona para mau inquilino. Esquece isso. O contrato vai fazer um papel que não faz diferença nenhuma para os maus inquilinos. Para os bons inquilinos, ele serve. É ele que você vai usar o contrato. Ou seja, se eu peguei por azar um mau inquilino, isso pode acontecer com qualquer um, eu prefiro estar na prestação de serviço com esse contrato do que o bom inquilino que eu vou negociar, que vai acertar, que vai tanto faz, que não vai dar problema nem aqui nem lá. Então, eu uso prestação de serviço justamente porque se um dia eu pegar um mau inquilino, eu estou preparado. Porque os bons inquilinos não vão me dar problema nem aqui nem lá. Não sei se eu consegui responder a tua pergunta. Respondeu sim, Alessandro. Obrigado. Agora vamos falar das vantagens, tá? Nós falamos dos problemas. Então, todo mundo começa a olhar os problemas e é assim mesmo. Só que sempre, pessoal, você vai pensar no problema, tenta comparar com a locação. Porque se você olhar isolado, não vale a pena. Mas se você olhar a locação, você vai ver que os problemas estão aqui e estão lá, a maioria deles. Alguns mais aqui, alguns mais lá. Então, sempre você tem que comparar, o problema vai ter, num lado ou no outro. Aí você tem que escolher qual que é o menor problema, o que você prefere tratar melhor. Alessandro. Okay? Fala, Marcelo. No caso, você acha que seria vantagem colocar no contrato alguma cláusula de esclarecimento para o locatário, falando, olha, trata-se de prestação de serviço, não confundir com locação apenas com lei do inquilinato, para a pessoa já estar no contrato esse esclarecimento? Você acha que haveria necessidade? Tem uma regra que o cara expressa que as duas partes, está no contrato que nós enviamos, as duas partes declaram que elas estão expressamente abdicando da lei do inquilinato devido às situações, daí explica tudo. Beleza. Obrigado. Tá, e nós vamos falar sobre isso também no contrato, na outra reunião, vocês vão entender que essa cláusula ajuda muito, tá? Essa cláusula de estar fora da lei do inquilinato. Fala, Rodrigo. Fala, Rodrigo. Não estou te ouvindo, Rodrigo, está no mudo. Aí. Boa noite a todos. Minha primeira participação aqui no grupo. Sobre a internet, você tem algum dispositivo para encerrar a internet daquele inadimplente? O que você pensa sobre isso? Porque, normalmente, quem não pagou aluguel também não vai pagar a sua taxa de internet. Não, Rodrigo, se você me permitir, eu ia falar sobre isso na questão do serviço. A gente fala sobre isso no próximo slide, tá? Só para não confundir, mas respondendo a tua pergunta já, eu vou falar melhor sobre isso depois. Todo serviço que se oferece, água, luz, internet e moradia temporária, o ambiente, o acesso ao ambiente, pode ser interrompido quando o serviço cessa, diferente da lei do inquilinato.
Então, se o cara não pagou, a prestação de serviço pode ser cessada, pode ser bloqueada. Tá? Nós vamos falar sobre isso. Essa é a principal vantagem da prestação de serviço quando você tira a questão fiscal. É poder bloquear o sistema. Se você está na lei do inquilinato, você não pode fazer isso, tá? Porque é uma questão de moradia, é uma questão do cara... Você não pode restringir os serviços essenciais. Então, aqui entende-se que pode restringir. Lá entende-se que não pode restringir. Tá? Inclusive, tem algum... Eu vou falar depois de um exemplo que aconteceu recentemente. A pessoa chamou a polícia, e aí qual foi o desfecho disso? Mas vamos lá, seria isso. Continuando aqui, pessoal, falando das vantagens, nós falamos agora dos problemas, tá? As vantagens da prestação de serviço. O que me fez escolher a prestação de serviço? A primeira questão da prestação de serviço é que eu posso encerrar o contrato a qualquer tempo. Então, por exemplo, na lei de inquilinato eu não posso. Se o Rodrigo, com todo respeito, Rodrigo, vamos dizer que você é um xarope e você veio alugar minha kitnet e me enche o saco, sabe? E enche o saco dos demais moradores e não acho que isso não acontece. Acontece, tá? Anda sem camisa, mexe com as meninas, sabe? Tem comportamentos inadequados. Dificilmente, na lei do inquilinato, se você me paga o meu aluguel corretamente, eu ia conseguir tirar você da minha kitnet dificilmente, tá? Mas, mesmo que você vá falar, mas isso tem um regimento interno, bonitinho, que fala que isso está errado, eu vou poder encerrar o contrato, porque eu vou poder encerrar o contrato porque ele descumpriu. Você vai ter que provar por A mais B na lei do inquilinato que ele fez isso, que encerrou o contrato. É bem complexo. E raramente você vai conseguir uma ordem de despejo baseado nisso. Tá? Então, é mais complexo na lei do inquilinato essa questão de encerrar contrato. Se o cara te paga, se o cara cumpre regras básicas e só te incomoda em outros aspectos, dificilmente você vai conseguir encerrar o contrato por causa disso. Pode ser que consiga, mas vai demorar anos, vai ser um processo bem complicado, cabe apelação, é uma coisa bem mais complicada. Se você... Então, para mim, essa é uma vantagem da lei da prestação de serviço. Você pode encerrar o contrato, tá? Aplicam-se as multas, etc., mas você tem o direito de encerrar. Não quero mais você aqui, cara. Acabou o serviço. Ponto. Procura outro lugar, tantos dias você sair, ele tem que sair. Se ele não sair, você pode começar a encerrar o serviço por quebra de contrato. Então, é isso. Ou você aplica uma multa, ele deixa ele pagar a multa, e você encerra o serviço porque ele deixou de pagar a multa. Então, te dá um pouco mais de flexibilidade na encerrar o contrato, a prestação de serviço. Além de poder usar isso contra o morador, né? Eu digo, falar para ele, aqui não é lei de inquilinato, você não tem esse direito, tá? Que funciona assim, funciona assado, tudo isso validado por um escritório, validado por um advogado, judicialmente falando, nós estamos cobertos e aqui funciona assim. Isso ajuda muito na hora de uma negociação, tá? Outro ponto que eu falo, que é a questão que eu falei, eu não se aplica o processo de despejo. Na prestação de serviço, você poderia, se tivesse um grande problema, fazer uma ação de reintegração de posse, por invasão. Seria aplicado aqui. Mas o processo de despejo não se aplica na prestação de serviço. Não existe processo de despejo convencional que tem na lei do inquilinato. Mas você pode encerrar o serviço. Nós vamos falar um pouquinho de despejo no próximo slide, tá? Mais sobre despejo, que é um assunto mais complexo. Aí, outro benefício principal. O alojamento está enquadrado no MEI, no meu caso, super simples, ou se você não tiver no MEI, porque você é funcionário público ou qualquer outra restrição, tem outra empresa, você não pode ter MEI, tem algumas restrições para ter MEI, você pode se encaixar no simples. No simples, o imposto seria entre 6% e 8%. Na locação, não tem conversa. O imposto varia entre 12% e 16%. Então, olha, se eu fosse usar a locação, já fiz essas contas inúmeras vezes, eu pagaria na locação aproximadamente R$ 1.600 a R$ 1.800 por mês de imposto. R$ 1.600 a R$ 1.800 de imposto para o meu faturamento atual. Então, é muito dinheiro. E hoje, né, com essa, que eu não estou indicando, não estou falando para ninguém fazer isso, tá? De jeito nenhum, mas com a forma que a gente trabalha aí com R$ 180 de imposto, que seriam 3 meses, R$ 60 cada um. Jogando entre eles, né, fazendo um contrato entre eles, balanceando os impostos, seriam mais ou menos R$ 180. Se eu fosse trabalhar como eu trabalho esse ano, seriam R$ 60 de imposto por mês. Então, imagine, eu estou reduzindo meu imposto de R$ 1.600 para R$ 60, R$ 180, trabalhando com mais de um mês. Então, para mim, esse benefício é muito grande, porque eu teria problema para trabalhar na locação sem pagar imposto. Então, eu teria que pagar imposto de alguma forma, pelo menos alguns, porque eu já tenho renda, então, para mim, é um pouco mais complicado. Tá?
Nós vamos falar um pouquinho mais sobre imposto também no próximo encontro aí, se vocês quiserem. Mas, enfim, essa é a questão. O imposto é muito menor, incomparavelmente menor no alojamento do que na locação. E aí o pessoal fala, mas tem um CNAE, que é de gerenciamento de imóveis de terceiros, que não é um cabo e cresce, não é de imobiliário. Sim, esse CNAE existe, está no Simples, não no MEI, seria imposto de 6 a 8%, só que você precisa transferir renda para o MEI. Tá? Desculpa, para o proprietário. Senão, e aí você vai pagar imposto, você vai pagar no Simples a tua comissão paga no Simples. O que você transfere de receita, o dono do imóvel paga lá. Outra coisa que ninguém me perguntou, tá? Como é que funciona se eu tenho um imóvel no meu nome, Alessandro, que é o meu caso, e eu gerencio através do CNPJ da minha esposa? Como que eu amarro essas coisas? Isso é amarrado juridicamente. Nós fizemos um contrato de cessão de direitos. Pode ser feito um contrato de comodato do Alessandro para a minha empresa, do Alessandro, ou do Alessandro para a empresa da minha esposa. Então, nós temos um contrato de comodato que amarra isso e diz que eu, Alessandro, cedo os direitos de uso do imóvel, né, do uso do imóvel para a empresa. Então, a empresa fica com todos os direitos de uso dentro da própria empresa. Então, o dinheiro sai da empresa como labore, como lucro, e não transferido para o Alessandro. Se ele for transferido para mim, eu preciso pagar imposto sobre isso. Tá? Como meu contrato é de cessão de direito, eu vou pagar, a empresa da minha esposa vai me pagar um valor bem baixo daqui a 5 anos. Ela cedeu os direitos para mim, para receber daqui a 5 anos o valor de R$500. Então, eu vou pagar imposto sobre R$500 daqui a 5 anos, como pessoa física, como o Alessandro falando. Então, tranquilo. Eu pago 27,5 sobre R$500, está tudo amarrado juridicamente, fiscalmente amarrado, eu não tenho preocupação. Esse é um ponto que também tem que ser visto por vocês, tá? Como amarrar isso. Se o imóvel está na empresa, tranquilo, acabou. O imóvel está na empresa, a empresa usufrui do imóvel, usa o rendimento do imóvel e não tem preocupação. Se o imóvel está fora, né? Isso pode ser feito entre empresas? Pode ser feito entre empresas, sim. A holding familiar faz isso. A holding, ela tem os imóveis dentro dela para a questão fiscal, mas tem uma empresa que gerencia. E você pode fazer um contrato entre empresas para transferir a posse. Então, pode fazer entre empresas, entre pessoa física, tranquilo. Aí precisa ver certinho cada situação, né? Não dá para entrar em todas aqui. Mas é possível sim. Que inclusive é o meio que a holding trabalha, tá? A holding familiar é assim, normalmente são 2 empresas, uma é a dona, uma é a gerencia. Então, e uma transfere os direitos para a outra. É assim que funciona. Olha, Alessandro, uma pergunta. O imóvel está no nome do meu pai e da minha mãe. E eu estou pensando em abrir a MEI no nome da minha mãe. É possível só no nome dela ou tem que ser no nome dos dois? Não. Porque ela não tem renda. Oi? Você abre o MEI no nome dela, aí você faz MEI é sempre só uma pessoa, né? É uma pessoa, só no nome dela, e você vai fazer o contrato dos seus pais para a empresa dela. Entendi, tem que fazer da mesma forma, né? Para você deixar amarrado, sim. Porque senão a empresa vai... Como é que você vai dizer que a empresa está oferecendo receita sobre uma coisa que pertence à sua mãe? Entendeu? Então, não fica amarrado. Então, para você fechar o ciclo, você vai ter que fazer o contrato da sua mãe, dos seus pais, os dois, cedendo os direitos para a empresa da sua mãe, e todos os lucros são são gerenciados dentro da empresa da sua mãe. Pessoal, vamos lá. Falar de despejo, faltam 15 minutos aqui. Despejo. Despejo, pessoal, é uma coisa complicada, tá? Porque lembra que eu falei que vai que algum juiz, e eu já recebi essa pergunta de vários advogados, vai que algum juiz entende que você transcreveu o contrato de prestação de serviço no contrato de locação no contrato de prestação de serviço. Lembra que o despejo é considerado uma contravenção penal, crime, o despejo forçado. Então, nós não indicamos fazer despejo. A ideia não é fazer despejo. Com algumas ressalvas que tem no contrato, que nós vamos falar lá no contrato. Mas a indicação não é fazer despejo nenhum. Eu não tenho nunca a intenção de despejar ninguém. Qual que é a forma mais segura de trabalhar? É cessão de direitos de acesso. Então, isso é tranquilo. Como se fosse no hotel, você deixou de pagar o hotel vai bloquear a porta.
Ele não vai tirar suas coisas lá de dentro, pelo menos não a princípio, né? Mas ele vai bloquear a tua entrada. Vai bloquear o acesso ao serviço. Aqui, a indicação é que seja feito da mesma forma, que não se despeje ninguém. Então, vamos lá. O Daniel veio tá aqui morando na minha kitnet prestando serviço, e aí passou o prazo e ele não me pagou. Ok. O que você deve fazer? Mandar uma notificação para o Daniel, dizendo, você, em 5 dias o seu acesso será bloqueado. E você vai lá e bloqueia o acesso. Tá? Como que você pode bloquear o acesso? Existem várias maneiras. Tá? Uma delas é a fechadura eletrônica. Você pode deixar. Eu estou em processo estou em pesquisa, em orçamento para colocar. Tá? Eu tenho colegas que já colocaram. Já explico para você, dou um exemplo para vocês. A fechadura eletrônica, hoje essa aqui custa R$250. A ideia é colocar ela junto com a fechadura normal. Então, o cara tem a fechadura normal ali, com a chave dele, e em cima a fechadura eletrônica. Ou se o cara não pagou, você vai lá e desabilita a senha dele. Ou a tag dele. Uma que é com tag, tem uma que é com senha, desabilita. Ele pode estar lá dentro, não tem problema. Na hora que ele sair e voltar, acabou. A fechadura está bloqueada, ele não consegue entrar. Ele vai ter que... Lembra que ele já foi comunicado previamente, ele já sabe que isso vai acontecer. Então, ele vai ter que te ligar, e aí você já vai falar para ele, ó, vai acontecer isso, tem que negociar. Ele vai te ligar e você diz isso. Ou você paga, ou você marca um dia para me tirar suas coisas. Mas ele tirar as coisas dele. Então, ele não pagou, aí vem lá, então tá, eu vou arrumar um lugar para ficar, daqui 5 dias eu vou tirar minhas coisas. Aí você vai lá junto com ele, abre, ele entra, tira as coisas dele e vida que segue. Tá? Então, você não vai despejar ele, você vai bloquear o acesso dele ao serviço. A mesma coisa vale com internet, água e luz. Então, você vai dizer para o cara, ó, nesse dia acabou o serviço que água e luz não está sendo pago. Você vai notificar e vai suspender o serviço que não está sendo pago. Tá? Porque é um serviço, não é locação. Se fosse locação, você não poderia fazer isso. Então, essa é uma outra forma de fazer. Eu não tenho fechadura eletrônica. Outra opção é colocar uma tetra, chama tetra do escritório. Você põe o cara pergunta, cadê a chave dessa tetra? Você tem a fechadura normal e uma tetra na porta. Se o cara perguntar, essa tetra aqui é do escritório, eu não tenho essa chave, só o escritório tem. Então, se o cara não pagou, vai lá com a tetra por fora, tranca a tetra. Claro, nesse caso tem que certificar que ele não está lá dentro, né? Senão você vai trancar o cara lá dentro, você vai ter um problema. Então, o cara saiu, foi trabalhar, ou enfim, foi para o mercado, uma hora ele vai sair. Você vai lá e passa a chave na tetra, quando ele voltar, está bloqueado. É uma outra opção. Ou, em último caso, eu já vi esse plano, trocar a fechadura. O cara saiu, você vai lá, abre com a cópia, troca o tambor, bloqueia o acesso. Então, são meios de bloquear acesso sem ter o embate direto. A fechadura é o melhor jeito, né? Porque você fala, esse bloqueio vem de fora, esse bloqueio é feito por um outro pessoal terceirizado, então eu não tenho o que fazer, eu tenho uma senha, mas eu não estou autorizado a usar a senha master com você. Então, você tem que negociar nesse sentido. Mas eu, pessoal, falando Alessandro, eu não pretendo usar isso. Isso, para mim, funciona. Eu vou colocar as fechaduras eletrônicas, sim, mas a minha ideia é resolver isso antes de acontecer um problema. Por exemplo, o Daniel não pagou porque está desempregado, etc. Chega e fala, olha, em 5 dias vai bloquear o acesso. O que você pode fazer? Não é melhor você sair antes de bloquear o acesso? Vamos resolver aqui. Não, mas cara, me dá pelo menos 8 dias. Eu daria os 8 dias para o cara sair. Ou 10 dias para arrumar um lugar. Eu daria o lugar. Mas eu recebi esse feedback dos colegas que implementaram. Foram poucos que passaram por isso, mas eles falaram que ajuda muito na negociação, porque para aquele negócio, se você não pagar, eu vou entrar na justiça. O cara olha para você e fala, entra na justiça. Entendeu? Aqui não. Se você não pagar, bloqueia, amigo. Eu não tenho o que fazer. O pessoal vai vir aqui e vai bloquear a tua porta. É o pessoal terceirizado que faz isso. Então, tem que pagar ou sai. E eles falaram que isso muda muito a negociação com os moradores. Muito, muito, quando tem isso aqui. Então, é por isso que eu pretendo colocar essa fechadura até como condição de negociação moral, de pressão psicológica, quero dizer. Entendeu? Que está ali a fechadura, cara, você não pagou, bicho, vai bloquear. Então, vamos resolver, sai logo, vamos marcar para você sair um dia, vai para casa de um parente, vai para casa de um amigo seu, não deixa acontecer que é ruim para todo mundo, isso é ruim para mim, para você, para todo mundo que vai ver, vai ficar chato aqui no condomínio. Então, vamos resolver isso agora. Tá? Então, são formas que o pessoal tem dito que melhora muito essa negociação com os moradores. Se eu ameaçasse, cumpriria.
Então, a minha ideia não é não cumprir, a minha ideia é, eu vou postergando, olha, vai acontecer, eu não dou uma data, vai acontecer, e vou postergando sem dar uma data. Se eu der uma data, eu vou fazer, sem segunda negociação. Se eu chegar a um ponto, precisa dar uma data para o cara falar, cara, vamos bloquear tal dia, não resolver, vamos bloquear. Naquele dia eu vou tomar essa decisão. Houve um episódio, tá, de uma pessoa que trabalha com isso, uma colega que trabalha com isso, que o cara chamou a polícia. Ela não tem essa fechadura, o cara chamou a polícia. Eu sempre tive medo disso, né? O policial chegar, e o policial chegou dando razão para o morador, você não pode fazer isso, você não pode fazer aquilo, tem que entrar na justiça. Ela pegou o contrato, que ela já sabia, mostrou o contrato lá, uma cláusula que tem lá específica, que eu vou mostrar para vocês, e o policial, aí a situação se inverteu, voltou contra ela, contra o morador. O policial ficou do lado do proprietário. Agora, isso vai acontecer sempre? Ninguém pode garantir. Pode ser que o policial entre e continue com a posição dele. Aí, quais são as respostas que nós temos nesse caso? Olha, policial, eu estou no meu direito, estou suportado, estou fazendo o que eu tenho que fazer, né, suportado por uma assessoria jurídica. Se ele não concorda, é uma relação de consumo, ele tem que entrar na justiça. Ponto. É isso que tem que fazer. Eu estou no meu direito. Então, se o policial não fica, tem que ser educadamente, tem que conversar com o policial para amenizar esse possível problema. A maioria das vezes você vai conseguir, porque o policial percebe que o cara está ali de safadeza e tal. Então, se ele puder ficar do teu lado, ele vai ficar. Se ele não puder, ele não vai ficar. Então, depende um pouco do caso. Mas ninguém falou assim, chamar a polícia, a gente acha que não vai resolver. O policial vai chegar e vai dizer, você tem que ir para o judiciário. Ele não vai tomar uma posição nem de um nem de outro. Ele vai ficar no meio termo. Então, a gente acha que chamar a polícia não resolve. Resolve essa negociação, cortar a luz, cortar a água, cortar a internet, impedir o acesso ao ambiente, usar a tetra, são coisas que ajudam nessa negociação. Dúvidas, pessoal? Viu, Alessandro? Oi. Desculpe, Daniel, desculpe. Viu, Alessandro? Se o rapaz lá não chamar a polícia, mas fizer alguma coisa, forçar a entrada na porta, aí a gente entra com você chama alguma ação judicial não, de invasão. Aí você chama a polícia e falou, o cara quebrou a porta aqui, ó, depredou o ambiente e tal. A polícia provavelmente vai vir, não vai fazer nada, mas aí você vai ter que trancar o acesso do cara, né? Você vai ter que falar para ele, quando você vier aqui vai estar sem porta, as coisas, você vai ter que mudar o discurso. Eu costumo dizer, Marcelo, mas isso é um problema sério. Agora, você imagina se tivesse situação na lei do inquilinato, um cara que chega a quebrar a porta, pode acontecer. Eu prefiro estar aqui do que estar lá, entendeu? É o que eu sempre digo para todo mundo. Se isso acontecer com a gente, eu prefiro estar na prestação de serviço, suportado para fazer esse tipo de coisa, do que estar na locação, que aí eu vou ter que entrar com uma ação de despejo com o cara, demorar 6 meses sem pagar, etc. Que a gente já sabe. Tá certo. Obrigado. Mas, assim, isso pode acontecer. Eu entendo que se o cara depredou, cara, aí a conversa muda. Já não é mais uma negociação. Cara, você depredou, você quebrou uma porta, esqueça, sai amanhã, porque senão amanhã nós vamos arrancar a porta e já sem porta isso aqui. Eu faria isso. Eu vou desligar a tua luz, vou desligar a tua água, que aí a conversa muda de figura. Verdade, realmente. Alessandro, só um instante. Deixa eu só tirar mais uma dúvida, porque a única coisa que está me impedindo é aquela parte das autorizações. Uma é a autorização pelo MEI, tendo uma empresa, e a segunda seria via prefeitura. Eu tenho alguns problemas de medida também, do meu alvará de construção, então eu fiz umas coisinhas diferentes. Se eu fizesse só o MEI, eu conseguiria fazer isso sem problemas? Ou eu tenho se você tiver um MEI, o MEI não é obrigatório ter alvará. Tá? Tem uma norma que fala isso, uma norma federal que fala isso, eu tenho ela, o advogado me passou, e ele não é obrigado a ter alvará. Então, se você tiver MEI, está mais tranquilo. No Simples, eu entendo que tem risco de fiscalização, mas você tem uma autorização para funcionar, poder da Receita Federal. Então, está autorizado a funcionar como alojamento através da sua empresa, mas o alvará de funcionamento, se você estiver no Simples, você estaria exposto a uma possível fiscalização. Entendi. Obrigado. Viu, Alessandro? Oi. Marcelo, com relação à construção, né, e o alvará, no caso de Curitiba,
você verifica pelo código de obras do município, como é que você vê que a construção está adequada para ter o alvará relacionado a alojamento? É código de obras ou é outra legislação? Aqui em Curitiba chama código de obras. Você vai lá, o tipo de edificação por negócio, no caso. Aqui não é residência, é negócio. Alojamento tem uma metragem X, acima de uma metragem X tem que ter isso, isso, isso. Abaixo da metragem X é isso, isso, isso. Aqui em Curitiba é assim. Tem lugares que não tem isso, tá? Tem lugares que é direto. Tipo, alojamento é isso, 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 isso. Acabou. Tem que cumprir. Então vai ter que depender da prefeitura. Tá joia, obrigado. Mas, como eu falei, se for MEI, fica mais tranquilo nesse assunto, tá? Se não for MEI, você vai ter que estar sujeito à fiscalização municipal. Ok. Mas aí, provavelmente, tu ainda tem que cruzar a questão das especificações da construção da obra de acordo com a zona. Então, tem mais essas outras questões, além dessa questão do alojamento que tu colocaste, né? Sim. Isso aqui não tem relação nenhuma com a alvará de construção, tá? Não tem relação. Uhum. Tem relação com liberação para funcionamento empresarial, que a prefeitura faz. Não tem ligação nenhuma. Eu, por exemplo, não tenho alvará de obra, não tenho a BITS no meu imóvel, mas eu entrei com autorização de funcionamento. Isso não impede. Eu entrei, agora eu não tive aprovado ainda, mas está em processo lá, e isso não impede. O que eu preciso ter pode ser que a prefeitura exija em alguns estados fiscalização do Corpo de Bombeiros, que é o mais normal, que é o mais difícil. Aí você vai ter que chamar o Corpo de Bombeiro, ir lá e fiscalizar. Se tiver aprovado, você vai conseguir. Se tiver aprovado, você não vai. Não tem nada a ver com a BITS. E não tem conversa. Se o bombeiro for lá e reprovar, não tem alvará. Acabou. É isso. Eu tinha uma dúvida mais não tanto a questão de despejo, mas mais em relação à fechadura essa que tu está apresentando, tá? Não sei se como tu disse que tu está ainda pesquisando e analisando, talvez tu não saiba ainda responder, ou talvez o pessoal já trocou alguma ideia contigo e tu possa dizer. Estava dando uma olhada nessa questão, como eu estou num processo de construção, né? Eu já estava dando uma olhada nessa fechadura eletrônica, e eu vi que essa é um pouco mais simples, mais barata, né? Parece que serve bem para esse propósito, né? Que tu já tinha levantado. A minha questão era a questão de funcionalidade, porque tem outras que é com uma tela mais touchscreen, etc., com um valor mais elevado, mas a minha dúvida é em relação ao funcionamento, porque eu vi que essa aí, por exemplo, tem uma bateria lá, essa bateria dura 4 pilhas. 4 pilhas duram um ano. Isso, então tem essas assim, questões. Isso aí foi uma coisa muito debatida, tá? O pessoal está usando essa mais simples, a gente está usando uma com tag, tem uma com eletroímã, que você não tem esse problema se você alimentar com uma energia. Então, o correto mesmo, Daniel, o mais seguro seria fazer o quê? Você tem uma bateria com um controlador externo, enviando um fio para o eletroímã, que vai dizer, se o cara arrebentar o fio, ela tranca automaticamente. Ou você consegue bloquear ou desbloquear do controlador. Só que isso para mim ficou muito caro. Aí o Orsay ficou muito caro. Então, essa fechadura aqui, da Intelbras, assim como as outras melhores que tem, se o cara tirar a bateria, ela para de funcionar. Então, seria um risco, né? Resetar o sistema. O cara de dentro dela tirou as 4 pilhas, não é difícil fazer, para de funcionar. Essa bateria aqui, ela tem você pode, se o cara fizer isso, você consegue encostar uma bateria externa, sabe aquelas baterias de acho que é 9 volts, tem o positivo e negativo, tem um campozinho que você encosta, ela fica ativa de novo por algum tempo, você consegue travar ela do mesmo jeito. Para destravar depois, você vai ter que encostar de novo e destravar, quando você precisar fazer isso. Mas, ou seja, você consegue resolver se o cara tirar a pilha, entendeu? A pilha vai ficar por dentro, no caso? É por dentro. 4 entendi. pilhas por dentro. Dura um ano, aproximadamente. Então, cada um ano tem que substituir as 4 pilhas, ponto. Se acabar as pilhas, você vai com a bateria, aciona ela com a bateria, tem um lugarzinho que você coloca, aciona ela com a bateria e troca as pilhas. Então, faz parte da manutenção esse cuidado. Ou você investe mais e tem essa da eletroímã aí, que é muito caro, na minha opinião. Pessoal, falando no frigir dos ovos, se ele tiver essa malandragem, ele poderia tirar as pilhas e liberar o acesso dele. Bom, vai estar fechado. Ele vai estar por fora. Ele vai estar por fora. O que ele pode fazer é tirar antes. Tipo assim, o cara conhece, sabe da coisa, fala para ele, vai bloquear, o cara vai lá, arranca as 4 pilhas,
quando você for bloquear, não está funcionando. Você tem que colocar a bateria para bloquear. Entendi. E se vocês quiserem investir um pouquinho mais, dá para pôr um cadeado também, né? O cadeado, cara, a gente tem um colega que usa, ele tem uns quartos, tá? O cadeado, ele é meio complicado porque o cara estoura muito fácil, o cara dá ele dá uma batida ali, o cadeado já sai com tudo. Então, a tetra seria uma opção, eu acho, mais segura. Você põe uma tetra... Mas se ele estourar o cadeado, ele, teoricamente, ele tá violando como se ele desse um ele tá soco violando, numa mas fechadura ele eletrônica. tá violando, mas você concorda que, sem dúvida, ele tá violando, mas você concorda que para a fechadura eletrônica ou para tetra, ele tem que quebrar a porta. Então é diferente de quebrar um cadeado, entendeu? São coisas... Não, sim. Se o quebrar o cadeado, o cara tranca a porta, a vida dele continua normal, não muda nada para ele. Agora, uma tetra, ele não vai conseguir mais trancar a porta, a fechadura eletrônica, ele não vai mais conseguir trancar a porta. É outro tipo de vandalismo. Com certeza, acho que o mais viável seria, para quem não quer gastar muito, uma tetra, né? A tetra seria uma opção mais econômica. Ou trocar o tambor, também é uma opção. Trocar o tambor eu já acho mais invasivo. Mas uma tetra também não é tão mais barata, né? Tem uns jogos que o pessoal compra, acho que é 50, cara, uma tetra. 40, 50 reais. Ah, é? Você pode comprar várias juntas. Eu vi, o pessoal me mandou aí. A gente começa a conversar, todo mundo começa a falar sobre isso. Nós estamos pegando uns quartos para gerenciar. Provavelmente lá nos quartos vão ser tetra. A gente vai chamar de tetra do escritório. Essa é a tetra do escritório. O cara vai saber que tem... Você não pagou, bicho. Alguém vai vir aqui e vai bloquear essa tua chave aqui e acabou. Funciona, tá? Eu só acho assim, a pressão moral, a pressão psicológica é um pouco diferente, tá? O pessoal que me falou que está usando essa fechadura aqui, eles falaram que a vida deles mudou completamente depois que eles instalaram, sabe? Os pequenos problemas que eles tiveram, assim, os caras respeitam mais, sabe? Se preocupam mais com não atrasar E o pessoal que recebe com o Pix, por exemplo, se preocupa bastante com atrasar, manda o comprovante, sabe? Medo de... Diz que mudou muito a relação com os moradores depois dessa fechadura. Acho que passa aquela coisa que tu conversou no começo dessas nossas reuniões, que é a questão da seriedade, né? Você acaba empurrando o terceiro essa responsabilidade, então acaba ajudando nesse sentido. Eu vou dar uma olhada aqui nas perguntas do chat, que acho que já vimos todas. Não, já vimos todas. Onde se verifica os requisitos para alojamento para casa-estado? Ah, tá. Isabel, você vai ter que ir na prefeitura, tá? Na prefeitura, perguntar à prefeitura quais são os requisitos para entrar com alvará de funcionamento de alojamento. Se você não for MEI, é bom dar uma olhada nisso. Mesmo sendo MEI, você pode solicitar, tá? Não é obrigatório, mas pode solicitar. Você pode ir lá e fazer uma consulta. Quais são os requisitos para alojamento? No código do pessoal do urbanismo e negócios. Lá tem isso descrito. Alessandro, mais uma Oi. pergunta referente às lives. O que acontece? Depois que a gente terminar a última live agora, sempre que a gente acessar o link, a gente vai conseguir ver o vídeo, porque muitas informações a gente tem que ficar vendo para poder gravar. A gente pode só copiar o link e sempre que a gente quiser pode ficar visualizando por aí, ou vai apagar de algum... Não, eu não tenho intenção de apagar, meu pior. Os vídeos estão no YouTube, né? Estão postados lá no YouTube, por isso que eu fiz no YouTube. Eu tentei fazer no Zoom no começo, mas ficou muito carregado o Zoom, e aí, desculpa, no Google Drive, ficou muito carregado. Daí eu fiz o link no YouTube, e a intenção não é apagar. Algumas pessoas estão optando, são a opção de vocês, em baixar o vídeo do YouTube. Tem alguns aplicativos que dá para fazer isso. Você consegue baixar o vídeo e salvar o vídeo no seu computador. Se você quiser fazer isso, é um direito seu, mas a minha ideia não é apagar. Estou falando isso porque vai que a minha conta do YouTube é bloqueada por algum motivo, entendeu? Aí todo mundo perde acesso, eu vou ter que fazer. Então, não acho que vai acontecer, mas seria um risco. Eu não vou apagar, se essa dúvida. Legal. É porque é muita informação e a gente tem que ficar revendo para gravar legalzinho. Obrigado. É por isso que a gente está gravando, né? Para dar acesso a vocês. É isso aí, pessoal. Mais alguma dúvida? Porque o próximo encontro, que vai ser o último, tá? Na quarta-feira da semana que vem, nós vamos falar sobre o contrato. Vai ser um encontro rápido, tá? Mais rápido do que esses. E aí, as diferenças do contrato de prestação de serviço para o contrato de locação. Nós vamos focar mais nas diferenças, algumas coisas que a gente vai explicar aqui, o que significa, o que não significa, de onde veio, para onde vai, e mostrando aí para todo mundo, essa questão. Fala, Rodrigo. Você, como engenheiro,
tem previsão de fazer algum tipo de encontro falando sobre detalhes de obra ou detalhes de um acabamento? Qual o melhor piso? Qual a melhor estrutura? Métodos construtivos? Rodrigo, para ser sincero para você, cara, não tenho intenção de falar sobre obra, tá? Quando eu comecei com essa história, muita gente fala sobre obra, e para ser mais um na história, eu prefiro nem entrar. Então, eu tenho as minhas opiniões, só que eu tenho opiniões diferentes da maioria. As minhas opiniões não agradam, sabe? Eu faço as coisas mais simples, para um público... Os seus vídeos também no YouTube, falo também, às vezes, um vídeo no YouTube falando de um aspecto específico, por exemplo. Talvez assim, alguma coisa nesse sentido eu posso colocar de meios construtivos, assim, não tá previsto nesse momento, nada que talvez não aconteça. Mas discutir em grupo, isso eu não tenho intenção, tá? De entrar nessa seara de obra. Até porque meu foco é gestão, entendeu? Meu foco sempre vai ser gestão e gerenciamento e dia a dia. Esse é meu foco hoje. Então, por enquanto, a ideia... Você bem falou em vídeos do YouTube, vídeos abertos, você foca no seu retorno, que eu acho muito inteligente. E o retorno começa numa obra, num recurso para a obra bem alocado, em materiais que têm uma manutenção fácil, que têm durabilidade e um preço mais condizente. Eu vou dizer, Rodrigo, primeiro, na minha opinião, eu daria um passo atrás, tá, no que você falou. Concordo com o que você falou, mas o mais importante para mim não é nem a questão... Claro que economizar na obra é importante, mas o mais importante é uma pesquisa de mercado, na minha opinião. Então, você tem que fazer uma pesquisa de mercado, ter um público-alvo, é um negócio. Você começa todo o negócio assim. Uma pesquisa de mercado, você define o teu público-alvo, e você faz a tua obra baseada naquele público-alvo. Mais simples, mais sofisticado, de acordo com o bairro, qual vai ser meu retorno em relação a isso, onde dá mais retorno. Então, tudo isso começa na pesquisa de mercado. Você faz a pesquisa de mercado, faz o plano de negócio, define a tua obra e depois você vai para frente. Eu pretendo fazer um vídeo disso, mas eu não pretendo entrar em aspecto de obra. Como eu falei, tem muita gente falando isso no YouTube, eu seria mais um falando a minha opinião, não sei se vai agregar. Vamos ver, talvez para frente pense uma coisa diferente. O que nós vamos fazer, pessoal, eu vou adiantar para vocês, é um spoiler. Isso aqui eu pretendo fazer, tá? Logo que terminar na outra semana, vai terminar essas lives, e aí eu vou lançar um outro grade de lives, 2 lives, na verdade, sobre imposto. Nós vamos falar imposto, por exemplo, o Daniel vai locar com pessoa física. Então, locando com pessoa física, o Daniel vai... Como que funciona o imposto de renda pessoa física, como que ele tem que pagar, quais são os riscos se o cara declarar e não declarar. Depois eu vou passar para o MEI. O MEI, como é que funciona? O imposto do MEI é assim, assado, pode ser MEI quem é isso, pode ser MEI quem é aquilo. O que acontece se o cara fizer isso, o que acontece se o cara fizer aquilo. Eu vou entrar nesse aspecto. Depois vou para o simples, depois para o lucro presumido. Tá? Então eu pretendo fazer isso. Pessoal, me dá licença, um minutinho, está terminando aqui, já não vou atender o telefone, que é a segunda vez já no hotel. Um minutinho. Desculpa. Então, é isso que a gente vai fazer, tá? Logo depois, vai ter um curso. E qual que vai ser o brinde que a gente vai dar? Se a gente chegar a um número mínimo de participantes, um advogado que eu conheço, que é meu amigo, vai fazer um contrato, vou pagar para ele, obviamente, não tem amizade, vai fazer um contrato de comodato ou cessão de direitos do grupo. Contrato genérico para você usar. Esse contrato, sozinho, o advogado vai cobrar aí, os advogados do grupo confirmam, pelo menos uns R$1.000 para fazer um contrato bom de cessão de direito ou comodato. Então, a ideia é cobrar os mesmos R$ 77,90, fazer as lives explicando e, se tiver um número mínimo de participantes, passar o contrato, vou pagar para o advogado e passar para o grupo. Então, é a oportunidade de ganhar um contrato aí de R$1.000 por um valor muito baixo. Tá? Então, nós vamos... Dá uma olhadinha no chat, Sandro. Esse contrato é esse da cessão de direito que tu falaste dos imóveis, no caso? Isso mesmo. Isso Tá. mesmo. Nós vamos tentar fazer esse contrato e viabilizar para vocês. Acho que o serviço que você presta é sensacional, muito superior. Só lembrando que também... Jair, muito bom comentário.
Eu sei que tem fechaduras eletrônicas que comandam à distância, elas são ótimas. Essa que o Daniel está falando, com o touchscreen, que se comanda de fora, com acesso à internet. É que assim, por que eu não mostrei ela? Porque as fechaduras custam R$900. Essa que eu estou mostrando para vocês custa 250, 220. Então, você imagina no meu caso, seriam R$15 mil para colocar a fechadura. No meu caso, fora de cogitação, eu não vou gastar R$15 mil em fechadura. Então, por isso que eu nem mostrei aqui. Antes perguntou ali, o Marcelo, entre o Simples Nacional e o MEI, qual o mais vantajoso em relação a taxas? É isso que você estava falando. Tá. Não tem comparação. O MEI, se você souber gerenciar, você vai pagar R$60 por mês. O Simples, você vai pagar entre 6% e 8%. Então, talvez se você somar, a outra coisa importante, no MEI você não precisa de contador, você faz o imposto você mesmo. Justamente. Então, você economiza só no contador, vai uns 150 pila por mês aí que você economiza. No Simples, é obrigatório ter contador. Então, na minha opinião, o MEI é a forma melhor de trabalhar e, sem dúvida, mais barata. Mesmo tenha mais de um MEI. Além disso, o MEI te dá aqueles benefícios que eu já comentei com vocês. Por exemplo, minha esposa, a Tânia, que está aí falando, ela tem um MEI dela, ela ganhou neném ano passado. Ela ganhou 5 salários mínimos de licença maternidade por causa do MEI. Se ela se machucar e ficar mais 15 dias encostado, ela vai ganhar um salário de uma licença saúde, eu não lembro o termo. E ela vai poder se aposentar quando ela completar a idade e a contribuição do MEI. Então, tem vários benefícios. Já no Simples, você não tem esse tipo de benefício. Você não tem essas coberturas e não tem aposentadoria, por exemplo. Para quem é autônomo e vai trabalhar só com as kitnets, pagar R$60 para ter essa cobertura, para mim, é espetacular, entendeu? Vai que você se machuca, você é autônomo, você se machuca, não pode trabalhar. Não pode nem cuidar das suas kitnets. Fica uma doença, alguma coisa. Você vai ter a cobertura, teria um salário mínimo para pagar alguém para fazer isso por você, te ajudar com isso. Então, acaba sendo também um benefício que às vezes as pessoas não pensam, mas na hora que você precisar pode ser interessante. Lembrando que, Alessandro, se a pessoa já é empregada, tem carteira assinada e abriu uma MEI, caso ela for despedida, ela não tem direito ao seguro-desemprego de onde ela foi demitida. Informação interessante, Michael. Bem interessante. Realmente está certo. E é muito impertinente a informação. Vou até colocar aqui nas informações gerais aqui, que vale a pena. As pessoas têm que saber disso. E outra coisa, para contar como aposentadoria, acho que tem que pagar um pouquinho a mais dos 60. Uma contribuição, se eu não me engano. Mas 62, não tenho cara, se eu não me certeza. engano. A minha esposa está pagando isso. Está contando com a aposentadoria dela. É 20... Mas verifica que eu acho que tem que pagar não só o imposto normal, tem que pagar um pouquinho a mais para contar como contribuição. Vou verificar. Eu entendo que ela está coberta. É porque, veja, a aposentadoria é INSS, né? Minha esposa recebeu, como eu falei, licença maternidade ano passado. E a licença maternidade sai exatamente do INSS. Então, eu entendo que ela está coberta. Pelo menos Mas se você pagar no individual, sobre um salário mínimo, o mínimo é 121. Não, então, acho que não... Não, isso é contribuição. MEI é diferente, tá? Se você fizer contribuição como funcionário, o mínimo é 121 para aposentadoria. O MEI é diferente. O MEI não tem essa regra. Sei disso porque isso eu pesquisei lá atrás. Mas o retorno da aposentadoria é um salário daí, no caso, né? O retorno, sim, é um salário. Vai ser sobre um salário. É um salário. O aposentadoria, se você se machucar, minha esposa quando ficou doente, tudo é um salário. Bom, salário mínimo. Mas não tem, Maicon. Eu sei porque quando eu fui ver para minha esposa se eu ia fazer MEI, se eu ia fazer contribuição individual, eu vi que o MEI era mais barato e dava direito a isso também. Uma preocupação que eu tenho, que vocês não falaram na minha esposa, por exemplo, se eu morrer, pelo que eu entendi, eu não tenho certeza disso, ela perde direito à pensão, porque ela tem um MEI. Então, é uma coisa que me preocupa bastante, porque o meu salário é um pouco melhor. Isso eu tenho que confirmar, tá? É uma coisa que eu já fui pesquisar algumas vezes, eu nunca cheguei numa resposta definitiva. Mas é uma preocupação que eu tenho. Não deixar Alessandro, atenção para ela. Oi. Fiz uma pesquisa rápida aqui, ó. Aposentadoria por tempo de contribuição. Por MEI, ela não contempla a opção de tempo de contribuição, exceto se o microempreendedor fizer um recolhimento complementar de 15%. Tá, eu vou olhar isso, Michael. Eu vou olhar isso porque essa não é essa informação que eu tinha, mas eu vou dar uma olhada nisso. Por idade contempla, né? Por idade, sim. Por idade, eu sei que ele se aposenta por idade, o MEI, 65 anos, contribuindo no mínimo... Está escrito lá que tem que contribuir 20% e ter 65 anos de idade para se aposentar.
Está escrito lá no INSS, mas eu vou confirmar essa informação e trago para vocês com mais certeza, tá? Vocês também fiquem à vontade de pesquisar. Pessoal, é isso aí. Bom, então, o pessoal está falando sobre e-mail aqui. Vamos deixar... Todo mundo pode pesquisar, se for o caso, e a gente, na quarta-feira que vem vai sobrar um pouco de tempo, e a gente traz de novo esse assunto da aposentadoria. Não é o foco aqui, é mais informação complementar, né? Não é o foco aqui, eu só trouxe como um benefício complementar. Bom, é isso. Obrigado para todo mundo aí, acho que encerramos. Vai ser o nosso último encontro semana que vem. Eu estou à disposição no grupo, se fizer alguma coisa, é só marcar lá a gente. Até amanhã eu disponibilizo a gravação para vocês. E coisa é só marcar que a gente vai tentando responder e ajudar. Dúvidas, pessoal, tragam, tá? Não fiquem... Até os advogados aí que estão no grupo, que eu sei que tem vários advogados no grupo, se vocês não concordarem, tranquilo, coloquem de forma aberta, nós estamos aqui para falar de forma aberta, não é top-down, não, de jeito nenhum. Eu sou muito aberto a críticas e sugestões, e se vocês colocarem e eu não souber responder, eu vou conversar com os consultores e tudo mais. Outro ponto, o contrato nós vamos falar na semana que vem. Se vocês quiserem alterações no contrato de locação ou no contrato de prestação de serviço, mandem as sugestões de alteração para a gente passar para o advogado, tá? O serviço dele é esse, pouco que a gente passou. Então, ainda dá tempo de vocês lerem e sugerirem alterações se vocês quiserem. Obrigado, pessoal. Obrigado pela participação, pela paciência. Nos vemos quarta-feira que vem ou falamos mais no grupo. Abraço. Boa noite a todos. Beleza. Obrigada, Alessandro. Boa noite. Boa noite a todos. Boa noite a todos. Boa noite. Boa noite a todos. Boa noite a todos. Obrigado. Boa noite a Alessandro, todos. Oi. eu joguei no bate-papo aí o ponto aí, se você quiser anotar para pesquisar. A minha esposa está anotando. Ela já está pegando tudo lá. Está lá para isso. Beleza? Valeu, boa noite. Obrigado, cara. Vou falar sobre isso. Valeu, Maicon. Obrigado.